bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está se perguntando por que fiquei essas 3 semanas sem postar vídeos, tive uns problemas com o meu monitor. Mas agora que tudo está nos conformes, fiquem com o vídeo. Novel e fanfic narradas. Fanfic Game of Thrones A Lenda de Jon Arryn. Capítulo 206 Rumo a Winterfell. Terceira pessoa POV. Norte, 297 d.C. A situação em Winterfell parecia um pouco agitada nos últimos dias. Lord Stark recebeu uma carta direta de White Harbor com as seguintes palavras: "Estou no norte novamente. Estou indo para Winterfell nos próximos dias. Assinado, Arya." Ned ficou surpreso com a carta da filha, quase incapaz de acreditar depois de tantos meses desde o avistamento de um pequeno grupo de navios do Ártico retornando ao norte, sem mais notícias da frota no sul. Embora ele estivesse feliz em recebê-la, sabendo que sua filha estava finalmente aqui, outra carta logo chegou fornecendo mais detalhes do Lorde de White Harbor. Ela o informava que sua filha havia ficado na casa Manderly por um dia e estava acompanhada por Imaculados, algo que o Lorde de Winterfell não sabia o que fazer. Afinal, a escravidão era proibida em Westeros. Mesmo com Lord Vima Manderly afirmando que os homens eram livres e serviam Arya por vontade própria, a ideia ainda parecia complicada. No entanto, ele decidiu deixar esse assunto para tratar pessoalmente. Primeiro, ele tinha que ter sua filha de volta para casa. Deixando essa preocupação de lado, Ned decidiu informar sua família durante o jantar naquela noite. Todos pareciam atordoados com a notícia de que Arya estava finalmente retornando. Suspiros de alívio ecoaram entre os irmãos ao ouvir que Arya estava finalmente voltando para casa. Catelyn parecia feliz, abrindo um sorriso que não era visto há muito tempo. "Nossa filha está finalmente voltando", ela disse com emoção. Ned também estava ansioso para ver Arya novamente depois de mais de 7 anos. No entanto, ele lamentava que Jon não estivesse com ela. A última conversa deles, quase 2 anos atrás, não tinha terminado bem, e ele queria fazer as pazes. Ele esperava por essa oportunidade algum dia. Nos dias seguintes, ele decidiu que não esperaria Arya vir para Winterfell. Ele decidiu ir encontrá-la em vez disso. Ned planejou trazê-la de volta com sua própria escolta após encontrá-la no meio do caminho. Deixando seu solar naquele momento, ele saiu pela porta para encontrar o capitão de sua guarda esperando por ele. "Está tudo pronto, Jory?" ele perguntou. "Sim, meu senhor. Tudo está preparado para sua partida", respondeu o guarda com um aceno de cabeça. "Ótimo. Vamos em frente então", ordenou Ned. Ao chegar à entrada do castelo, em frente ao pátio onde sua família já o esperava, Bran rapidamente exclamou ao vê-lo: "Pai, eu também posso ir?" Ned balançou a cabeça para o filho, negando o pedido. "Não, Bran. Você vai ficar dessa vez. Mas eu prometo que você pode vir conosco da próxima vez", ele disse. Bran suspirou, visivelmente desapontado. "Sim, pai", ele murmurou resignado. Ned olhou para Catelyn, que o encarou esperançosa. "Traga nossa filha de volta", ela disse, parecendo com medo de que Arya pudesse fugir novamente. "Eu vou", ele respondeu firmemente. Apesar dos desafios entre eles nos últimos anos, ambos concordaram que Arya estar em Winterfell era algo pelo qual valia a pena lutar juntos. Sansa ficou por perto, mas não disse nada, acompanhada por seus amigos de sempre. No entanto, ela não parecia descontente com a ideia de Arya retornar a Winterfell. Deixando sua família para trás, Ned caminhou até onde os cavalos estavam prontos. No pátio, um grupo de 50 homens estava reunido, preparado para encontrar Arya no meio do caminho. Robb estava por perto, ajustando sua sela, pronto para usar esta oportunidade para acompanhar seu pai e os guardas, junto com Theon. Ned montou seu cavalo, virou-se para a entrada de Winterfell e olhou para seus homens. "Vamos", ele ordenou antes de incitar seu cavalo a galopar. O grupo partiu, deixando Winterfell para trás enquanto seguiam para o sul. Ao mesmo tempo, o grupo de Arya também estava viajando para o norte, uma jornada que levaria vários dias, dados os 500 ou 600 quilômetros que os separavam. Arya estava acostumada a usar sua armadura Eldemetal, com a Dark Sister descansando em suas costas, montada em Nymeria, que também usava a armadura como lobo gigante de Jon. 4 outros lobos gigantes vagavam pela área, trazidos do navio também, já que Arya tinha sua conexão vague com todos eles. Wendell estava sempre com seus homens, observando a garota com vários pensamentos. No entanto, o que sempre os impressionava era perceber que Arya estava sempre preparada para uma luta, não importando se estivessem no meio do norte, as terras de sua família. Mas ele não sabia que desde Volantis, Arya tinha sido muito mais cautelosa sobre tudo. Não importava onde ela fosse, ela tinha seus animais patrulhando e vigiando para garantir que nenhum ataque pudesse vir em sua direção. Enquanto isso, os Imaculados marchavam logo atrás dela, também mantendo um ritmo de prontidão para qualquer ataque, como Arya havia instruído. "Você parece atenciosa." A voz de seu guarda real foi ouvida novamente ao seu lado. "Você continua fazendo essa pergunta?" Arya perguntou calmamente, olhando para a paisagem à frente enquanto continuavam sua marcha para o norte. "Ele espera que nossa princesa continue conversando. Mas você está muito mais quieta do que costumava ser", disse o guarda real, olhando para a garota. Wendell, parado um pouco mais distante, observou a interação com curiosidade, mas não disse nada. Arya simplesmente sorriu.
Ela estava constantemente refletindo sobre sua vida e como se reuniria com sua família, ficando um pouco nervosa conforme eles se aproximavam a cada dia que passava. O que ela havia experimentado ao longo desses anos? Ela havia aprendido a abordar de uma forma que humilharia Septa e Sansa, adquirido profundo conhecimento da mente que talvez pudesse transformar Lúthien em seu aluno, desenvolvido um intelecto afiado capaz de superar seus pais em debates, e treinado para lutar como uma verdadeira guerreira, capaz de derrotar qualquer espada em Winterfell. Graças às poções de Jon, ela já era tão forte e rápida quanto um homem adulto. Embora incerta se conseguiria derrotar seu pai, ela estava confiante de que conseguiria superar Rodrik, o mestre de armas de Winterfell. Ela não era mais a garotinha que fugira de Winterfell e quase morrera em uma tempestade enquanto perseguia Jon. Ela fora para Artica, onde aprenderá coisas que nunca imaginara, conhecimento que somente um mestre poderia acessar, ou a liberdade de empunhar uma arma como filho de um nobre faria. Ela até se destacar em coisas que antes achava que estavam além dela, como dança, etiqueta, poesia e canto, habilidades pelas quais a Septã costumava elogiar Sansa, enquanto Arya era a ovelha negra, ridicularizada como tendo cara de cavalo por outros no passado. Ela tinha que se orgulhar do que havia se tornado. Ela era uma excelente amazona, mesmo que agora montasse um lobo feroz em vez de um cavalo. Ela havia aprendido a comandar, negociar e ler as intenções das pessoas. Além disso, ela havia se tornado uma Varg poderosa e ganhado experiências que poucos no mundo poderiam reivindicar. Ela havia visitado quase todos os cantos do mundo conhecido, montado em cavalos, lobos, ursos, panteras e até dragões. Ela havia lutado contra gigantes, nas sessões de treinamento ocasionais organizadas por seu irmão, caminhantes brancos e samurais em Ith. Ela havia deixado para trás um rastro considerável de mortos desde que começou a lutar em Volantis, onde havia tirado sua primeira vida. Ela duvidava que alguém de sua idade tivesse acabado com tantas vidas quanto ela. Ela deixou Wendell Manderly profundamente surpreso quando mencionou todos os lugares que havia visitado: Dorne, Urit, a Cidadela, Lannisport, Braavos, Pentos, MYR Tirosh, Volantis, as cidades escravistas de Meereen, Yunkai e Astapor, a isolada Ith, a ardente Valíria, as terras congelantes além da muralha e a cidade mágica de Artica. Restavam poucos lugares onde ela não havia posto os pés. Ela também falava 5 línguas fluentemente. Arya se sentia preparada para o mundo, graças aos ensinamentos de Jon. Ela conseguia sobreviver em qualquer ambiente, se defender e era quase inabalável. Agora ela tinha seus próprios soldados que ela havia libertado e que haviam jurado lealdade sem que ela pedisse. Eles agora eram seus homens, e ela os comandava. Seu irmão dissera que ela deveria permanecer no norte por pelo menos 1 ano. Apesar de sentir falta dos pais, Arya não queria ficar lá. Westeros parecia incolor comparado a Artica, onde as pessoas não julgavam, não eram enganosas e não deixavam a ganância controlar suas decisões. Em Artica sempre havia os anões alegres, aventuras divertidas nas florestas e campos de lobos, passeios a cavalo, voar em Eragon ao lado de Jon pela cidade, momentos divertidos com Wind, banquetes a qualquer hora e batalhas no Coliseu. Essa era sua liberdade, seu verdadeiro lar, onde ela sentia que pertencia. Tudo parecia normal em sua jornada até que os olhos de Arya ficaram brancos. Ela era uma Varg muito poderosa, capaz de controlar uma dúzia de animais, muitos deles lobos gigantes. Embora lhe faltasse a habilidade de Jon de ver através de seus animais sem perder a consciência de seu corpo original, quando seus olhos voltaram ao normal, ela os estreitou, virando-se para seus guardas reais e Greivor, que notaram sua mudança. Um de seus animais a chamou, e ela viu através dos olhos dele. Encontrei um acampamento de bandidos aqui perto. É perto de Winterfell. Não podemos deixá-los enquanto estivermos passando por aqui, Arya os informou. Os guardas trocaram olhares antes de acenar para ela, afinal, Arya tinha autoridade para comandá-los. O que você disse, Lady Arya? Wendell se aproximou, preocupado ao ouvir a filha de Ned falar. Estou dizendo que há bandidos escondidos na floresta próxima. Eu os vi nos espionando enquanto passávamos, e um dos meus lobos os rastreou até o esconderijo deles. Há pelo menos 30 homens. Eles provavelmente estão emboscando carroças de comércio ao longo da estrada do rei nas terras do meu pai. Então é melhor agirmos agora, Arya disse em um tom de autoridade. Mas Lady Arya, não deveríamos deixar isso para seu pai? Estamos perto de Winterfell agora, Wendell murmurou, oferecendo conselhos. Não podemos perder a chance de pegá-los, Lord Manderly. Além disso, há 30 bandidos. Você notou quantos homens temos à disposição? Ela levantou uma sobrancelha, desafiando, deixando Wendell sem saber como responder. Mesmo assim, Arya voltou-se para seus homens. Quero 100 homens preparados. Isso será o suficiente para entrar na floresta, ela instruiu com um tom sério. Verme Cinzento assentiu e retornou para suas tropas. Atenção! Ele exclamou enquanto as tropas começavam a parar. Ele selecionou 100 homens que saíram da formação e se posicionaram ao lado do grupo, aguardando as ordens de Arya. Lord Manderly só pôde observar em silêncio, sem saber o que dizer, enquanto a filha de Ned se movia em direção ao grupo com seus homens, dando ordens que os guardas reais adultos de Artica obedeciam sem hesitação. Lady Arya, você não pode estar pensando em entrar na floresta com seus homens? Ele perguntou, temendo a ideia de uma garota de 14 ou 15 anos liderando um ataque a um acampamento de bandidos.
Estou bem guardada pelos meus homens, Lord Manderly. Você pode esperar aqui, nós cuidaremos disso e retornaremos em breve, disse Arya, ignorando suas preocupações. Ela simplesmente seguiu em direção à floresta, seus homens seguindo a pé, pois o terreno era muito difícil para viagens montadas. Seus lobos gigantes seguiram logo atrás. Então foi isso que você viu, um grande grupo na estrada principal, comentou um dos batedores enquanto seus homens retornavam da inspeção da área. Sim, eles carregavam estandartes Manderly, mas também outro desconhecido que não reconhecemos, ele explicou. O estandarte Artican pode ter sido conhecido em cidades portuárias, mas dentro das terras do norte, o nome Artican era tudo que a maioria das pessoas conseguia identificar, carregado por histórias ao longo dos anos. Mas o batedor não havia terminado. Ele continuou, há também muitos homens entre eles, uma força estranha, com homens cuja pele é mais escura do que a de qualquer um no norte. Eles devem ser de Essos. Ele relatou, notando a etnia incomum para a região, sugerindo visitantes do continente vizinho. Há também um lobo gigante montado por uma garota, acrescentou outro escoteiro. Um lobo gigante? Que absurdo é esse agora? O líder dos bandidos zombou, achando as palavras de seus homens absurdas. É verdade, o primeiro homem insistiu. Ele estava usando armadura. Ele exclamou. Saiam da minha vista. Não quero ouvir esse tipo de bobagem, o líder rosnou, sem vontade de entreter tais absurdos. Não atacaremos esse grupo, então. Afinal, somos apenas 30 homens. Coloque outros para vigiar a estrada principal, sem as histórias ridículas, e vamos esperar por um alvo mais adequado. Nosso contato quer algumas mulheres, então ficaremos aqui por mais alguns dias antes de atacar uma vila, ele disse finalmente. Apesar da reputação do norte em segurança, o banditismo era uma prática comum em todos os reinos de Westeros. Os bandidos permaneceram em seu pequeno acampamento, sem saber que um lobo, não detectado por nenhuma de suas sentinelas, estava agora circulando seu acampamento pela floresta. Enquanto isso, o grupo de Arya estava se aproximando. Wendell Manderly decidiu seguir a Arya para dentro da floresta com alguns homens tentando alcançá-la. Conforme se aventuravam mais profundamente na floresta, os sons da batalha chegavam aos seus ouvidos, fazendo-o se apressar. Quando Wendell chegou ao local, ele viu que Arya Stark não estava mentindo. Uma batalha intensa estava em andamento entre os dois grupos à primeira vista. Mas conforme ele se aproximava, parecia mais um massacre unilateral. Os Imaculados estavam avançando sem esforço, matando os bandidos no acampamento sem piedade ou medo. Eles se moviam como uma força imparável, fazendo Wendell entender por que os Imaculados eram tão renomados, mesmo em Westeros. O que era igualmente aterrorizante, no entanto, eram os lobos gigantes que desembarcaram do navio Artican para seguir a Arya para o norte. Quando o navio partiu do porto, esses lobos começaram a rasgar os bandidos. Mesmo enquanto os homens imploravam por suas vidas, eles foram impiedosamente mutilados. Arya estava no meio da briga, de pé sobre pelo menos 3 corpos. Sua armadura estava manchada de sangue quando ela se aproximou de um de seus guardas reais, que havia capturado o líder dos bandidos. Meu senhor, um dos guardas murmurou, mas Manderly levantou a mão para silenciá-lo. Não havia mais nada para discutir. Ele só podia assistir enquanto a filha de Ned resolvia a situação. Há mulheres presas, princesa Arya, relatou Verme Cinzento após vasculhar o acampamento. Soltem-nos. Nós os levaremos conosco. Além disso, reúnam todos os documentos e evidências desses bandidos. Queimem os corpos. Quero que 50 soldados permaneçam aqui para guardar o local. Meus homens e meu pai devem inspecioná-lo, Arya ordenou enquanto todos começavam a obedecer seus comandos. Depois de um tempo, Arya retornou à estrada com alguns bandidos capturados que sobreviveram à luta, agora destinados a julgamento. Ela deixou 30 homens para trás, garantindo que um deles falasse a língua comum para se comunicar com os homens Stark que viriam inspecionar as evidências. Wendell não disse nada, mantendo um olhar cauteloso fixo na garota. Ela havia matado 3 pessoas na luta, algo difícil de conciliar. Ouvir sobre seus feitos era uma coisa, testemunhá-los era outra. Ela realmente havia tirado vidas, lutando de frente com homens adultos na sua idade. Retornando ao grupo principal, eles continuaram pela estrada principal em direção ao coração do norte. Um dia depois, após montar acampamento para a noite, com os Articans atendendo a todas as necessidades de Arya, ela viu através de uma coruja que trouxera consigo que o grupo de seu pai estava se aproximando. Um pequeno sorriso cruzou seu rosto. Mais uma vez, Wendell ficou surpreso quando Arya ordenou que todos parassem perto de uma colina mais alta. Ela instruiu os Imaculados a assumirem a liderança e se prepararem para a batalha. Eles rapidamente assumiram suas ordens, marchando para a posição e formando 4 formações quadradas de 150 homens cada, ficando na frente do resto do grupo. O que você está fazendo, Lady Arya? Estamos sob ataque ou algo assim? Wendell perguntou, visivelmente preocupado enquanto observava os homens se preparando para a batalha, aparentemente se preparando para algo que viria da colina ao longo da estrada. Não necessariamente, Lord Manderly. Vou apenas cumprimentar as pessoas que vieram nos receber, Arya respondeu com um sorriso alegre, como se tudo fosse um grande jogo para ela. Naquele momento, todo o grupo Stark subiu a colina em busca de Arya. Mas mesmo com os estandartes Stark voando entre o grupo, a visão de 600 Imaculados armados com lanças e escudos, aparentemente esperando por eles, os deixou completamente atordoados.
Os homens pararam abruptamente, com os rostos congelados de surpresa, enquanto Lord Stark observava, com os olhos arregalados como nunca antes. O que é isso? Parem, todos! Lord Stark gritou para seus homens, sua voz cautelosa enquanto olhava para a formação à frente. Não havia sinal de Arya nas linhas de frente, ela ainda estava atrás, com Wendell observando ansiosamente. Ele só podia observar enquanto Arya começava a andar para frente com um sorriso, tecendo seu caminho entre as fileiras de imaculados. Umbagon e Scorus Perses, ela exclamou em valeriano bastardo, garantindo que seus homens pudessem entendê-la. Sua voz feminina ecoou pelos 600 soldados com mais esforço do que Jon poderia precisar, mas Arya permaneceu firme, transmitindo seus comandos com clareza. Desembainhando sua espada, ela apontou para o grupo Stark. Assim que ela emitiu suas ordens, os Imaculados imediatamente assumiram posições de batalha. Cada soldado levantou seu escudo e colocou sua lança em sua ponta, prontos para atacar. Até os cavalos Stark pareciam nervosos com a exibição. Ned tentou falar. Arya, ele gritou sua voz desesperada, pois ele reconheceu o tom feminino, mas não conseguia vê-la. Arya ignorou seu pai, ainda sorrindo enquanto continuava. Vesol Mantagon, ela comandou mais uma vez. Os Imaculados começaram a avançar em perfeita uníssono, suas armas ainda erguidas. Lord Stark. Os soldados Stark gritaram em pânico diante do avanço da força, enquanto os Imaculados marchavam firmemente em direção a eles. Lord Stark parecia perdido, incerto se sua filha estava realmente comandando um ataque contra eles. Ele não conseguia entender o que ela estava dizendo aos Imaculados. Para seu alívio, Arya pareceu terminar seu jogo, levantando sua voz mais uma vez. Kezan, ela ordenou em valeriano bastardo, e os Imaculados interromperam seu avanço. Umbagon e Zaperzes, ela acrescentou. Instantaneamente, todos os homens levantaram suas lanças e abaixaram seus escudos, ficando em pé à vontade enquanto aguardavam novas instruções. Os homens Stark trocaram olhares perplexos antes de ouvir a mesma voz autoritária novamente, mas dessa vez na língua comum. Eu sou Arya Stark, filha de Eddard Stark, senhor do norte e destas terras. Exijo que se identifiquem e não se aproximem, ou meus homens atacarão. Sua voz ecoou, muito mais alta do que Lord Stark poderia ter imaginado vindo de sua filha antes quieta. Umbagon e Bilza. Arya comandou, apontando sua espada para frente. Seus 600 soldados avançaram mais um passo, gritando um grito de guerra enquanto Nymeria começou a rosnar abaixo de Arya, parada entre os Imaculados. Eddard, visivelmente abalado, observou seus homens vacilarem de medo. Dando um passo à frente, ele gritou mais alto do que seus pulmões normalmente permitiriam. Arya, sou eu, seu pai. Seu apelo desesperado ecoou pelo campo. Arya sorriu ao ouvir a voz do pai, percebendo que talvez tivesse levado a brincadeira longe demais. Umbagon e Scorus. Gelteotex e Nick. Ela gritou mais uma vez em valeriano bastardo. Os Imaculados não apenas retornaram à sua posição original, mas também se separaram para criar um caminho para Arya. Ela cavalgou Nymeria para frente através da formação até que ela emergiu na frente do grupo Stark, mantendo um sorriso tênue e reservado. Pai? Ela gritou, fingindo surpresa. Eddard e seus homens encararam, sem saber se seus olhos os estavam enganando. Arya embainhou sua espada e saltou de Nymeria. Eddard saiu de seu estado atordoado, desmontou de seu cavalo e foi em direção à filha. Arya, ele murmurou, aproximando-se dela cautelosamente, seus olhos disparando brevemente para Nymeria. O enorme lobo deu um passo para trás ao gesto de Arya, permitindo-lhe um caminho livre até seu pai enquanto ele diminuía a distância. Sem hesitar, ele estendeu a mão para ela, envolvendo-a em um abraço apertado. Arya, depois de 7 longos anos, o abraçou de volta. Minha garotinha, 7 anos sem te ver crescer, ele disse, sua voz cheia de emoção. Arya não conseguiu segurar as lágrimas que começaram a escorrer pelo seu rosto, ela sentia muita falta dele também. Afinal, ele ainda era seu pai, apesar de tudo. Pelos deuses, Arya, como você cresceu tanto e se tornou tão linda! Eddard se afastou do abraço, tocando o rosto de Arya enquanto ele observava as mudanças nela depois de tantos anos longe de casa. Foi um choque para ele como ela havia se tornado uma mulher linda, lembrando de sua falecida irmã Lyanna, mas Arya era ainda mais impressionante do que Lyanna tinha sido. Faz muito tempo, pai. Arya tentou afastar o sentimentalismo, embora ela tenha saboreado o toque de seu pai abraçando-a mais uma vez. Ambos ignoraram os 600 Imaculados parados silenciosamente por perto, aguardando as ordens de Arya. Robb, é verdade. Pelos deuses, ela está ainda mais linda que Sansa agora. Uma voz interrompeu atrás de Eddard. Arya viu Theon se aproximando ao lado de Robb, seu rosto demonstrando choque. Ela ignorou Theon e se virou para seu irmão. Arya? Robb disse, sua voz quase um sussurro enquanto ele se aproximava. Arya olhou para ele, notando como ele havia crescido e desenvolvido feições mais maduras. Robb, ela respondeu, sorrindo para o irmão. Apesar dos sentimentos não resolvidos que ela nutria por ele, ela decidiu deixá-los de lado por enquanto. Ela aceitou a abordagem dele depois de 7 longos anos, e Robb a abraçou calorosamente. Arya, olhe para você. Westeros inteiro estará brigando para ver quem vai se casar com você. Robb disse com um sorriso, segurando-a firmemente. Arya, o que é essa espada com o punho de dragão? Ele perguntou, apontando para a arma nas costas dela. Esta é a Irmã Negra. Jon a passou para mim, disse Arya com orgulho.
É certamente uma espada linda, disse Ned enquanto se levantava. Havia muito a discutir, e a menção do nome de Jon não foi recebida calorosamente por Robb, que apertou os lábios com as palavras de Arya. Vamos guardar isso para quando voltarmos a Winterfell. Sua mãe, irmã e irmãos estão ansiosamente esperando seu retorno, disse Ned, ao que Arya assentiu. Ela então se virou para seu lobo. Nymeria, comigo. Arya ordenou, e o lobo gigante se aproximou, agachando-se. Arya subiu nas costas de Nymeria, enquanto seu pai e irmão não conseguiam esconder seu espanto. A visão de um lobo gigante sendo montado por um Stark trouxe de volta memórias da última visita de Jon a Winterfell. Arya retornou aos seus soldados e gritou um comando em valeriano. Suas tropas responderam em uníssono e começaram a marchar, enquanto Lord Wendell Manderly se movia pelos Imaculados com seus homens e os soldados Artican para se juntar a Arya. Os Imaculados marchariam na retaguarda do grupo. Uma pequena coruja pousou no ombro de Arya naquele momento e ela sorriu brilhantemente. Agora vamos para Winterfell, Arya declarou enquanto o grupo retomava sua marcha. Capítulo 207 Chegada em Winterfell após 7 anos. Terceira pessoa POV, Norte, 297 d.C. Eles seguiram para Winterfell, com Arya ficando perto de sua família, sua postura ereta, elevando-se acima de qualquer outro cavaleiro, pois seu lobo permitia que ela parecesse assim. Os cavalos nem ousaram se aproximar devido ao medo, e até mesmo Lord Stark, Robb e seus homens lutaram para mantê-los calmos. Estava claro que Lord Wendell e os cavalos de seus homens estavam especialmente inquietos. Os únicos cavalos que permaneceram compostos foram os do norte dentro do grupo, enquanto os guardas de Arya permaneceram ao seu lado o tempo todo. Enquanto eles continuavam em frente, Arya era constantemente observada pelos Starks, especialmente seu pai, que fixou seu olhar em sua filha, há muito ausente de casa. Arya notou seu olhar, suspirou finalmente e parou Nymeria para montar o cavalo que ela havia trazido para a jornada. Afinal, ela não poderia cavalgar em Nymeria por um ano inteiro no norte. Arya se aproximou do pai, mantendo-se perto dele. Ele permitiu um pequeno sorriso. Você me lembra Lyanna, e sua habilidade com um cavalo não fica muito atrás da dela. Ned observou enquanto sua filha cavalgava ao lado dele. Obrigada, eu acho. Arya respondeu seu tom distante, mais um reconhecimento educado do que uma resposta sincera. Uma atmosfera estranha se instalou entre eles, enquanto os outros no grupo de Ned permaneceram em silêncio, esperando que ele continuasse. Finalmente Ned suspirou. Seu irmão, ele disse cuidadosamente. Arya olhou para ele como se o acusasse de algo, sua expressão dizendo, ele não é meu irmão, você sabe disso. Mas em vez de expressar isso, ela escolheu ignorar a insinuação. Jon está bem, ocupado com problemas do norte, ela disse simplesmente. Imagino, eu só estava perguntando. Ned respondeu, embora sentisse que não era o melhor momento. Ainda assim, Arya o interrompeu. Isso é entre você e ele, pai. Espero que resolva isso, honestamente. Mas não posso responder por Jon, só ele sabe o que se passa em sua mente, disse ela. Jon nunca havia compartilhado os detalhes de suas queixas com ela. Arya entendia que havia assuntos nos quais ela não deveria interferir, embora sinceramente esperasse que eles se reconciliassem um dia. Apesar da raiva de Jon, ela não acreditava que seu pai tivesse sido tão cruel quanto Jon havia alegado quando chegou a Winterfell montado em Eragon. Ignorando os olhares curiosos, intensos dos outros depois que Arya mencionou o rei Ártico, Ned assentiu, entendendo que deveria permanecer não dito. Ele escolheu desviar a conversa e se concentrou em Arya, ansioso para saber o que tinha acontecido com sua filha no ano passado. Tudo bem. De qualquer forma, você se importaria em compartilhar comigo e com seu irmão um pouco sobre sua jornada? Lord Wendell mencionou que você contou histórias dos lugares que visitou. Eu gostaria de ouvir da minha filha pelo resto desta viagem. Lord Stark perguntou. Arya não viu problema em obedecer e começou a contar suas viagens por Westeros e Essos. Eles pararam apenas à noite, montando acampamento. Ned sentou-se perto de Arya enquanto comiam. Vou mandar alguns homens amanhã para inspecionar o esconderijo que você descobriu na floresta, ele disse. Isso é bom. Meus homens já estão guardando o lugar, Arya respondeu calmamente, servindo seu ensopado com uma colher. Bem, não posso dizer que fiquei particularmente satisfeito em ouvir de Lord Wendell que minha filha decidiu atacar um acampamento de bandidos no caminho por capricho, disse ele, olhando para Arya. Você não precisa se preocupar com minha segurança. Tenho homens para cuidar disso para mim, pai, Arya respondeu. Mesmo assim, ele começou, tentando expressar sua preocupação com o fato de sua filha de 14 anos estar se colocando em perigo. Pai, Arya o interrompeu, encontrando seu olhar. Eu não sou mais uma garota indefesa. É isso que eu sou agora. Eu matei mais pessoas nessa idade do que você matou quando tinha a minha idade. Ela disse, seu tom sério, seu olhar inabalável. Ned ficou sem palavras. Ned não gostou de ouvir isso. Obviamente, ele queria que sua filha permanecesse inocente, livre de ameaças ou perigos, mas Arya viu seu silêncio e leu sua mente. Pai, você pode não gostar de me ver correndo por aí com uma espada de aço valeriano na mão, lutando contra homens adultos. Mas pelo menos estou preparada para qualquer coisa agora. Você pode não aprovar como Jon me educou, mas eu certamente não dependo mais de ninguém para me proteger, ela disse. Ned não respondeu, seu olhar fixo no fogo diante deles enquanto ponderava as palavras dela. Ele não gostou de nada disso, mas o que mais ele poderia fazer?
Suponho que você esteja certo em saber o que quer, mas sua mãe não vai gostar nem um pouco de ouvir sobre isso, disse ele, já imaginando o caos que tais revelações trariam. Ela vai dizer algo sobre eu não ter encontrado um marido ou qualquer outra bobagem. Grande coisa. Honestamente, eu não poderia me importar menos, Arya zombou. E você não planeja se casar, Arya? Ned perguntou, seu tom tingido de preocupação. Houve propostas de figuras influentes buscando sua mão, então casamento não seria um problema. Mesmo depois de todos esses anos, Arya havia se tornado uma mulher notavelmente bonita, atraindo a atenção de possíveis pretendentes. Se eu me casar, não será com ninguém deste lado do muro, ela respondeu calmamente. Você sabe que sua mãe vai ficar louca com isso e se opor, ele alertou. Eu vivo como uma princesa em Artica, pai. Posso não fazer parte da alta nobreza de Westeros, mas vivo tão bem quanto seu rei, melhor, até. Artica é muito mais rica que Westeros, apesar de ser tão pequena, e só ficará mais rica quando os fluxos comerciais começarem. Westeros não fará parte dela, mas o comércio oriental em Essos a acolherá, ela disse. Podemos discutir isso mais tarde. Primeiro vamos para Winterfell e deixar esses problemas de lado enquanto o resto da nossa família aguarda ansiosamente seu retorno. Depois, lidaremos com essas questões. Isso é justo? Ele perguntou, esperando evitar uma discussão acalorada depois de se reunir com sua filha. Arya sorriu. Concordo, pai, ela disse. Agora me conte mais sobre It. Jon lutou uma guerra contra invasores lá, e eu gostaria de ouvir mais sobre isso, ele disse, levando a conversa de volta ao tópico anterior. No entanto, quando o dia terminou, eles tiveram que parar para acampar, deixando Arya incapaz de contar tudo. Ainda havia a questão dos 16.000 homens que tinham desaparecido ao norte da muralha. Era uma preocupação crescente, nenhum deles havia retornado vivo. Ned sabia que precisaria perguntar a Arya sobre isso, mas decidiu esperar. Afinal, nem mesmo os patrulheiros da Patrulha da Noite, incluindo Corin Alfan, haviam retornado. Eles estavam desaparecidos há mais de um ano. Por enquanto, ele queria aproveitar esse momento com sua filha, que havia crescido longe de Winterfell. Todos os rumores sobre ela eram verdadeiros. Sua beleza, inteligência e habilidades excepcionais, mesmo como uma dama, eram inegáveis. Até o rei havia abordado o assunto do casamento dela anos atrás, sugerindo um possível noivado para Arya, embora o arranjo tivesse mudado para Sansa. Independentemente disso, Arya realmente parecia a princesa que ela dizia ser. Seus guardas reais permaneceram por perto enquanto ela continuava a falar sobre a guerra de It e Jon contra os invasores. Robb eventualmente se juntou a eles. Embora o relacionamento deles tivesse se tornado um tanto distante ao longo dos anos, eles ainda eram uma família, e Arya compartilhou histórias dos lugares que ela havia visitado. Mais tarde naquela noite, Arya se retirou para sua tenda com seus guardas e Nymeria para protegê-la. No dia seguinte, Lord Stark despachou um grupo de homens que viajaram com eles do sul para investigar o local onde Arya havia encontrado os bandidos. O grupo carregava documentos, ouro, líderes capturados e até mesmo algumas mulheres que haviam sido mantidas reféns, todas as quais deveriam ser levadas para Winterfell. A jornada continuou por mais um dia até que finalmente Wintertov e Winterfell apareceram no início da tarde. Então, este é Winterfell. É bem grande. X comentou, olhando para o castelo com interesse enquanto Arya continuava cavalgando ao lado do pai. Nymeria vagava pelos campos próximos, acompanhada pelos outros lobos gigantes de Arya. Um homem Stark apareceu com um grupo de uma dúzia de cavaleiros para encontrar Lord Stark. Milord, você chegou rápido, ele disse, movendo-se para escoltar seu senhor de volta a Winterfell. Seus olhos cautelosos demorando-se no exército imaculado que os acompanhava. Vamos prosseguir. Tenho certeza de que minha família está nos esperando, ordenou o Lorde de Winterfell enquanto continuavam em direção à cidade. Ao chegar a Wintertov, Arya cavalgou com seus guardas a cercando, parecendo realeza em uma formação defensiva. A cidade inteira tremeu ao ver 600 soldados armados, equipados com lanças e escudos, marchando firmemente enquanto Arya era cercada por sua guarda real. As reações dos nortistas variaram enquanto observavam a procissão de Arya. Enquanto ela cavalgava confiante, orgulhosamente carregando o emblema do Ártico mesmo em terras onde as pessoas temiam e desconfiavam de Artica. Sussurros rapidamente se espalharam sobre a chegada de Lady Arya Stark. Muitos a observavam com curiosidade, outros com admiração. Arya já estava um pouco acostumada com a atenção agora. Ela manteve sua postura composta enquanto seguia seu pai e irmão em direção a Winterfell, deixando a cidade para trás sem nada mais obstruindo seu caminho para os portões de Winterfell. Arya, não acho que possamos abrigar tantos dos seus homens em Winterfell, disse Ned, reconhecendo que embora o castelo fosse vasto, o tamanho do grupo dela era demais para uma fortaleza já lotada de servos e guardas. Está tudo bem, Arya respondeu enquanto se virava para seus homens. Faça com que eles montem acampamento perto do muro. Eu organizarei tudo quando terminar de me reunir com minha família, ela instruiu Greivor, que prontamente repassou suas ordens para as tropas. Os Imaculados começaram a se mover em direção à área designada enquanto Arya continuava em direção ao castelo com o resto do grupo passando pelos portões. Seu pai e irmão desmontaram primeiro, enquanto Arya seguiu o exemplo, cavalgando um pouco atrás deles com seus guardas. De seu ponto de vista, ela podia ver sua mãe, Bran, Sansa e um pequeno Rickon, que tinha apenas 2 anos quando ela deixou Winterfell. Todos eles tinham os olhos fixos em Arya, suas expressões se arregalando de surpresa ao verem sua filha e irmã há muito perdidas.
Ela permaneceu a cavalo, vestida com sua armadura de elder metal com sua espada em seu quadril. Arya queria rir das expressões deles enquanto seu pai e irmão desmontavam primeiro. Ela seguiu logo depois, ignorando todos os outros por um momento, silenciosamente entretida pelo choque em seus rostos com o quanto ela havia crescido. Bran, no entanto, olhou para ela com admiração, claramente impressionado pela guerreira que ela havia se tornado e pela forma como sua armadura brilhava na luz. Arya, Catelyn murmurou quase incrédula enquanto observava sua filha desmontar. Arya se aproximou delas, sua mão apoiada no punho de sua espada, seu pomo projetando-se ligeiramente para a frente. Sua armadura, feminina, mas perfeitamente ajustada à sua forma, permitia que ela se movesse com facilidade. Catelyn, está é nossa filha, disse Ned, seu tom ligeiramente perdido enquanto observava a reação de sua esposa. Ele se afastou, dando espaço para Arya se aproximar do resto de sua família. Arya caminhou em direção ao grupo com um comportamento calmo, seu olhar examinando sua família depois de tantos anos. Neste momento não havia raiva ou ressentimento, apenas um profundo desejo enquanto ela sorria para eles, decidindo deixar suas diferenças de lado por enquanto. Seu primeiro olhar caiu sobre sua mãe, e ela ofereceu um pequeno sorriso. Já faz 7 anos, mãe, ela disse suavemente. Arya. Sua mãe repetiu as palavras escapando de seus lábios enquanto ela estudava sua filha, finalmente emergindo de seu choque. Lentamente, ela deu um passo à frente, fechando a distância entre elas. Catelyn não aprovava as roupas de Arya, mas isso era insignificante agora. Sem hesitar, ela abraçou sua filha com força, mesmo que o metal frio da armadura de Arya a impedisse de sentir o calor da filha. Arya, minha Arya, você voltou para casa. Catelyn gritou enquanto abraçava sua filha com força, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Arya retribuiu o abraço, envolvendo os braços em volta das costas da mãe, e elas ficaram assim por um momento. Vamos, seus irmãos também querem ver você, disse Catelyn enquanto soltava Arya e olhava entre ela e os outros. Sansa. Seguindo a ordem, Arya se afastou da mãe e se virou para encarar a irmã, que a observava. Arya, é bom ver você de novo. Foi tudo que Sansa conseguiu dizer. Ela parecia nervosa ao ver sua irmã, agora tão diferente, e não conseguia nem manter a etiqueta polida da qual se orgulhava. Arya se aproximou e a abraçou mesmo assim, pegando Sansa de surpresa ao sentir o metal frio da armadura de Arya. Embora Sansa tivesse sido tola e até cruel com Arya quando elas estavam em Winterfell, ela ainda era sua irmã, e Arya a trataria como tal. Sansa não sabia como reagir encarando Arya em transe, o que trouxe um pequeno sorriso ao rosto de Arya. Ela a soltou e foi até Bran, que a olhava com olhos arregalados e cheios de emoção. Você é realmente Arya? Bran perguntou, incrédulo. Claro, seu garoto estúpido, quem mais eu poderia ser? Arya respondeu, abrindo um largo sorriso. O olhar de Ned se estreitou levemente com a escolha de palavras de Arya, mas Bran não pareceu ofendido. Lágrimas brotaram em seus olhos em vez disso. Só Arya falaria com ele daquele jeito, e isso o fez correr em sua direção antes que ela pudesse se aproximar dele. Irmã, ele exclamou, agarrando a armadura dela o mais forte que pôde. Tomada pela emoção ao ver seu irmão, agora com 12 anos, Arya lhe deu o sorriso mais largo até então, retribuindo o abraço enquanto lágrimas rolavam pelo seu rosto. Senti tanto a sua falta, Arya, ele disse com a voz baixa, mas cheia de sentimento. Eu também senti sua falta, Bran. Eu senti sua falta mais do que tudo. Arya respondeu, percebendo que ele provavelmente era o irmão mais afetado por sua partida de Winterfell. Ele devia estar mais solitário do que qualquer outra pessoa. Robb tinha Theon, e Sansa seus amigos bobos. Mas Bran e Arya sempre estiveram juntos antes de Jon partir. Promete que não vai embora de novo? Bran disse ainda agarrado a ela. Desculpe, irmãozinho, teremos que falar sobre isso outra hora, Arya respondeu. Ela sabia que não podia fazer tais promessas, não agora, especialmente com sua mãe observando atentamente após o apelo sincero de Bran. Arya soltou Bran e foi em direção a Rickon. O garoto, agora com 8 anos, estava timidamente para trás, observando tudo enquanto Arya cumprimentava os outros. Todos em Winterfell pareciam estar de olho nela, o que o deixou ainda mais tímido. Você é minha irmã? Ele perguntou inocentemente, olhando para baixo com uma expressão cautelosa. Suas palavras atingiram Arya como uma faca no coração. Ele tinha apenas 2 anos quando ela foi embora. Sim, Rickon, somos irmãos, disse Arya, ajoelhando-se no chão e gentilmente colocando uma mão em seu ombro. Rickon permaneceu hesitante, sua mente jovem confusa. Ele olhou para seus irmãos ruivos e de olhos azuis, depois para Arya, a única que não se parecia com sua mãe. Suas memórias dela eram tênues e distantes. Arya notou sua hesitação, mas não se machucou com isso. Ela viu apenas um menino doce e curioso e sorriu calorosamente para ele. Por que você não vem dar um abraço na sua irmã? Eu não te vejo desde que você era um bebê. Ela encorajou. Rickon hesitou novamente, mas vendo seu pai acenar em segurança, ele deu um passo à frente. Arya estendeu a mão e o abraçou, acariciando sua cabeça gentilmente. Você crescerá e se tornará um homem forte, assim como Bran. Ela disse com carinho. Obrigado. Ele murmurou timidamente. Após deixar Rickon ir, Arya se levantou e começou a retornar para o lado do pai. Mas foi sua mãe quem se aproximou dela em seguida. Arya, preparei seu antigo quarto. Ele nunca foi usado. Não temos roupas para você, mas podemos pedir para as costureiras de Winterfell fazerem algo adequado para você. Catelyn disse. Arya balançou a cabeça. Não se preocupe com isso, mãe.
Trouxemos carroças com meus suprimentos, e tenho roupas que nem usei durante minhas viagens, o suficiente para durar anos, ela respondeu calmamente. Afinal, Arya possuía inúmeras vestimentas que envergonhariam qualquer dama de Westeros. Sua irmã provavelmente perderia a cabeça ao ver os vestidos de Arya, especialmente porque eles eram feitos em Artica por aranhas de gelo, muito superiores a qualquer tecido encontrado em Westeros e até mesmo ao famoso tecido de MYR que Arya também possuía. Você não pode estar falando sério, disse sua mãe com a expressão endurecida, claramente descontente com a resposta de Arya. Tenho muitos vestidos que comprei em MYR. Alguns me custaram 2.000 moedas de ouro e outros 10.000. Então estou perfeitamente bem, mãe, Arya respondeu. O quê? Sansa exclamou ao ouvir isso. Os olhos de Catelyn se arregalaram com os preços exorbitantes, mas ela se conteve. Discutiremos isso mais tarde. Que tal eu te levar para seus aposentos primeiro? Catelyn sugeriu. Novamente, Arya balançou a cabeça. Não posso deixar meus homens sozinhos enquanto eles estão se preparando atrás dos muros do castelo. Só preciso dar a eles mais algumas ordens e instruções. Não acho que ninguém se importará se eu demorar 10 minutos, mãe, ela disse com calma e confiança. Catelyn apertou os lábios, claramente descontente com a filha mais uma vez. Mas dessa vez Ned interveio, sentindo a tensão aumentando. Arya está certa. Os Imaculados só aceitarão ordens dela. Deixe-a organizar seus homens, e ela se juntará a nós em breve, ele disse. Arya tinha vindo a Winterfell primeiro para cumprimentar sua família, deixando seus homens temporariamente desacompanhados. Enquanto Arya retornava ao seu cavalo com seus guardas, Bran observava tudo com olhos arregalados e atonitos. Ela comanda seus próprios homens? Ele perguntou, admiração evidente em sua voz enquanto Arya sorria para ele. 600 homens sem pênis. Theon comentou por perto, ironicamente, arrancando risadas de alguns espectadores. Cuidado com o que diz, Theon, pois até um homem sem um pau pode lutar melhor do que você, Arya retrucou bruscamente, seu tom nada agradável. Catelyn parecia horrorizada com a linguagem de Arya, assim como a Septã que estava por perto. Mas Arya não se importava, ela não suportava o jeito que Theon olhava para ela. Arya sabia que era bonita, o que naturalmente atraía muitos olhares, mas o olhar de Theon era particularmente vil, como se ele a visse como nada melhor do que uma prostituta. Ela frequentemente considerava fazer dele um imaculado, sua mão coçando para tirar Darksister de seu quadril. Seus guardas reais nem deixavam Theon se aproximar dela devido aos seus olhares lascivos. Theon estava prestes a responder, mas Lord Stark interveio. Podemos parar com as provocações? Ned perguntou firmemente, dando a Theon um olhar severo. O jovem das Ilhas de Ferro foi forçado a abaixar a cabeça sob o olhar de desaprovação de Lord Stark, sabendo que ele havia começado a discussão. Com isso, Arya virou seu cavalo com seus 2 guardas e saiu pelos portões de Winterfell para supervisionar os preparativos para seus homens que ficariam lá por um ano. Catelyn observou sua filha sair pelos portões e então se virou para seu marido. Precisamos conversar sobre isso, ela disse imediatamente. Ned suspirou, não querendo uma discussão. Podemos primeiro dar as boas-vindas à nossa filha sem brigar? Você sabe que Arya não é mais a garota que era, e por mais que você esteja insatisfeito, não é sensato abordar isso agora. Nem mencione Jon. Você sabe que não vai acabar bem, e ela pode simplesmente ir embora de novo. Não podemos exatamente impedi-la e 600 Imaculados tão facilmente, ele disse. Catelyn pareceu tremer com suas palavras, visivelmente inquieta, mas ela simplesmente foi embora. Ela foi se juntar a Septã, que estava falando com Sansa naquele momento. Lord Stark suspirou novamente, já percebendo que a visita de Arya a Winterfell não seria tão agradável quanto ele esperava. Ele sabia que não demoraria muito para que Arya e sua mãe entrassem em conflito, pois Arya claramente havia desenvolvido seus próprios objetivos enquanto Catelyn estava determinada a estabelecer objetivos para sua filha. Capítulo 208 Arya em Winterfell 01. Terceira pessoa POV. Norte, 297 d.C. Façam suas tendas enquanto vou falar com meu pai sobre algumas coisas. Eu ficarei no castelo, mas treinaremos todos os dias. Arya disse a seus homens, enquanto todos concordavam, levando apenas seu grupo Artica e sua dama de companhia com ela. Arya retornou a Winterfell depois disso, onde seu pai esperava perto do portão com Wendell Manderly, provavelmente discutindo sua estadia. Terminou? Precisa de mais alguma coisa? Ele perguntou enquanto Arya balançava a cabeça. Não preciso de nada, obrigada. Eles se viraram sozinhos, mas preciso de quartos para meus companheiros Artican, ela respondeu ao pai, que assentiu. Vou deixar isso para Vion Poole organizar. Agora vamos para o castelo. Sua mãe está ansiosa para ter você de volta em seu quarto novamente, ele disse, gesticulando para Arya segui-lo até a entrada. Mas não antes de se voltarem para a área enquanto se preparavam para se reunir com a família que esperava na entrada do castelo. Mais uma coisa, tente ter um pouco de paciência com ela. Você sabe, ela é um pouco equivocada, e isso piorou ao longo dos anos. Sua partida abalou Catelyn bastante. Ele disse cuidadosamente. Arya olhou para ele, refletindo por um momento, mas respondeu com um tom firme. Eu posso fazer isso, mas não vou tolerar nenhuma falta de respeito com Jon. Deixe-me ser bem clara. Jon não me sequestrou, ir com ele foi minha escolha. Não me arrependo do que fiz, e faria tudo de novo. Não porque eu tenha algo contra você, mas porque foi assim que encontrei meu lugar no mundo. Ela disse firmemente ao pai.
Tudo bem, eu entendo. Eu já falei com ela e pedi para ela se conter, então espero que ela não faça nada errado. Ned respondeu, e Arya assentiu. Assim, eles seguiram até a entrada do castelo com os guardas de Arya, onde sua mãe veio, acompanhada pela Septã e alguns servos, para recebê-la de volta. Sua mãe se aproximou com um olhar cauteloso para Gil e Buri, que seguiam de perto sua filha, mas ela sorriu calorosamente para Arya. Venha, Arya. Vou mandar alguns servos levarem seus pertences para o castelo. Prefiro não fazer isso, mãe. Há muitas coisas valiosas entre elas, então vou mandar meus guardas cuidarem disso, ela contradisse a mãe mais uma vez, obviamente não querendo deixar sua bagagem com estranhos. Catelyn não fez cara feia dessa vez, mantendo a compostura, e assentiu, notando que Arya tinha seus próprios guardas. Enquanto isso, ela convidou Arya para segui-la, já que Buri teve que carregar a bagagem com Gil piscando para ele devido à sua nova tarefa, enquanto Arya caminhava com sua mãe. Princesa, Gil disse enquanto se aproximava de Arya, suas palavras altas o suficiente para todos ouvirem, deixando-os atordoados com o título. Princesa? Catelyn foi a primeira a reagir, encarando Arya e sua guarda, perplexa. Até mesmo a Septã Sansa e suas amigas que estavam presentes, arregalaram os olhos em choque com o que ouviram. Perto dali, Ned coçou a cabeça. Ele já sabia que esse era o status de Arya em Artica, já que os guardas reais a chamavam assim o tempo todo. Bran, Robb e Rickon estavam a uma distância, pois sua mãe queria mostrar o castelo para sua irmã. Sim, Arya é uma princesa em Artica, Gil explicou à mulher sem palavras, que havia questionado em voz alta. Não há nenhum reino conhecido chamado Artica, ouviu-se a voz da Septã Mordane, cheia de desdém. Westeros não é o único lugar no mundo com reis e rainhas, senhora. Gil retrucou. Septã Mordane. Arya apresentou bruscamente, seu tom nada amigável. Ela sabia que Gil tinha se dirigido a ela diretamente por causa do olhar severo que a mulher lhe dera, o que era desrespeitoso. Assim, a religião do sul. Gil comentou com igual desdém. Vocês atacaram a cidadela e massacraram mestres e septões como selvagens. Os deuses não terão misericórdia de suas almas. Rosnou Septã, enquanto a tensão no ar ficava cada vez mais espessa. Não tememos seus deuses se você acha que pode nos assustar com palavras. Temos nossos próprios deuses, deuses desta terra. Além disso, forjamos nosso caminho com aço e fogo, não com palavras. Se você acha que pode nos julgar, disse Buri, carregando a bagagem enquanto colocava uma mão em sua espada. Os olhos do Septã se arregalaram de medo, percebendo que esses selvagens haviam matado impiedosamente septões e mestres desarmados. Ordem! A voz de Lord Stark trovejou com autoridade, enquanto seus guardas também colocavam as mãos em suas armas perto de sua esposa, respondendo à ameaça implícita do guarda de Arya. Vamos acabar com essa loucura. Arya acabou de retornar. Podemos passar um dia sem que ninguém tente se matar? Você? Lord Stark primeiro se virou para Septã com um olhar de desaprovação. Você não deve provocar nenhum convidado desta casa. Eu já falei com você e Catelyn sobre isso. Além disso, você precisa se acostumar com a ideia de Arya ser tratada como uma princesa do reino além da muralha, quer você goste ou não. Suas palavras fizeram a Septã abaixar a cabeça. Ele então se virou para o guarda que havia falado por último. Não permitirei que você desembainhe sua espada em minha casa, ele disse severamente, embora Buri não recuasse sob o olhar de Lord Stark. Não tenho nada contra você, seu povo ou suas religiões, mas não tolerarei qualquer desrespeito ao meu rei, minha casa, ou meus deuses, Buri respondeu com firmeza. Buri, acalme-se, Arya interrompeu, virando-se para o pai. Ele está certo sobre isso, pai. Suas palavras fizeram Lord Stark olhá-la por um momento antes de suspirar e concordar. Traga pão e sal para minha filha e os Articans que visitam Winterfell. Eles serão tratados com respeito aqui, ele disse finalmente. Os servos trouxeram os itens, e o ritual do direito de convidado foi realizado. Uma vez concluído, Catelyn se aproximou de sua filha. Venha, Arya. Tenho certeza de que você quer tirar essa armadura e colocar um vestido, ela disse, tentando deixar de lado a tensão anterior e aproveitar a presença da filha. Arya suspirou, sabendo que sua mãe tentaria de tudo para afastá-la de coisas que ela considerava inapropriadas para uma dama. Tudo bem, mãe. Ela disse cansada, seguindo-a para dentro do castelo. Gil ficou para trás, enquanto Ned ficou para trás para falar com alguns guardas e Sor Rodrik, que os observava o tempo todo, ansioso para observar Arya depois de tanto tempo. Buri seguiu de perto, deixando a Septã para trás enquanto Sansa foi falar com ela junto com as outras garotas. Eu me certifiquei de que seu quarto estivesse preparado nos últimos dias, disse Catelyn suavemente quando elas entraram no quarto, enquanto Arya olhava ao redor, notando que pouca coisa havia mudado. A cama está um pouco pequena agora, comentou Arya, olhando ao redor do espaço. Claro, já faz 7 anos. Vamos substituí-la em breve, respondeu sua mãe. Não, não é necessário, Arya disse, claramente insinuando que não ficaria para sempre. Catelyn franziu a testa ligeiramente, mas escolheu ignorar, forçando um sorriso enquanto se virava para a filha. Bem, eu vou esperar por você. Vamos sentar e bordar juntos. Sua irmã vai adorar compartilhar esse momento com você, ela disse, enquanto Buri colocava a bagagem no chão e trocava um olhar de sobrancelhas erguidas com Gil, ouvindo a conversa. Arya sentiu um pouco de pena da mãe, mas balançou a cabeça. Mãe, podemos fazer isso amanhã. Hoje eu só quero me deitar um pouco e conversar com meus irmãos, ela disse, não querendo se envolver em tais atividades agora. Catelyn, embora franzindo os lábios, assentiu, achando o pedido razoável.
Claro, você está certa. Vejo você no jantar, então ela disse, começando a sair da sala, embora relutantemente. Sua mãe parece amar você. Ela não é tão ruim quanto eu imaginava, Jill comentou enquanto os três eram deixados sozinhos. Ela ama os filhos, sem dúvida, mas esse amor a faz cometer atrocidades. Você viu esse lado mais sombrio dela. Você deve ter notado também, disse Arya, olhando para a porta depois que sua mãe saiu. Sim, essas pessoas tentam agir gentilmente quando lhes convém, mas vimos o jeito como ela nos olhou com um certo ódio. Talvez não tão flagrante quanto o dos Septãs, mas estava lá. Ela se conteve para evitar brigar com você. Espero que essa contenção dure 1 ano, Jill respondeu. De qualquer forma, posso ter um momento sozinha? Eu cuido da minha bagagem, Arya disse finalmente, pedindo aos guardas que saíssem da sala. Deixada sozinha, ela começou a remover sua armadura, peça por peça, deixando-a cair no chão. Agora vestindo apenas suas roupas íntimas, ela foi até sua bagagem, tirando um vestido. Ao vesti-lo, ela se sentiu mais leve sem o peso da armadura, embora o metal Elden, especialmente criado, reduzisse seu peso em 80 a 90%. Sem perder tempo, Arya deitou-se na cama finalmente. Ela estava de volta a Winterfell, mas no fundo, sabia que este lugar não era mais seu lar. Ela pertencia mais ao norte. Ainda assim, ela resolveu aproveitar ao máximo sua estadia aqui até retornar ao verdadeiro norte. Mas minha mãe certamente não facilitará as coisas para mim e fará de tudo para que eu fique. Arya pensou. Ela não sabia exatamente como se sentir em relação a ela. Ela, sem dúvida, amava sua mãe, mas havia coisas que não podiam ser esquecidas. Arya saiu do quarto, carregando uma muda de roupa para depois do banho. Vou me banhar nas fontes termais de Winterfell, ela disse, instruindo seus guardas a acompanhá-la até as fontes. Não demorou muito para que um servo aparecesse no corredor para encontrá-la. Lady Arya, vejo que você está indo para um banho. Sua mãe nos instruiu a cuidar de qualquer coisa que você precise. Você precisa de alguma coisa? O servo perguntou. Arya assentiu. Quero que você vá buscar Meeryn e diga a ela para se juntar a mim. Ela está entre os Articans, disse Arya, querendo sua dama de companhia. A serva saiu imediatamente para atender ao seu pedido. Esperaremos por você na porta, princesa. Ninguém mais poderá entrar, Jill assegurou a ela nos banhos após garantir que a área estava vazia. Tudo bem. Além de Meeryn, não deixe mais ninguém entrar, Arya instruiu enquanto seus guardas reais saíam, fechando a porta e deixando-a sozinha. Em paz, Arya tirou suas roupas e afundou nas águas quentes. Pouco tempo depois, Meeryn chegou. Arya, Meeryn murmurou. As damas de companhia de Arya eram amigas queridas que ela fez em Artica ao longo dos anos, Meeryn e Ila. Meeryn foi atacada junto com Ila e Arya em Volantis. Ila não sobreviveu, e desde então Meeryn, agora sua única dama de companhia, a acompanhou. Era um assunto delicado entre elas, mas vingar Ila atacando as cidades de Slavers Bay 1 ano atrás foi um ato compartilhado de encerramento. Quero que você fique comigo o tempo todo, Meeryn. Tenho certeza de que vou acabar discutindo com todos aqui, disse Arya, sabendo que sua estadia seria desafiadora se seu pai não administrasse as coisas. Eu farei isso, respondeu Meeryn, entrando na água para se banhar também. Winterfell é estranho. É onde o rei vivia, mas parece tão quente comparado ao norte. Mesmo assim, Artica ainda é mais quente que Winterfell, Meeryn comentou, olhando curiosamente para as paredes. Sim, Jon ficou aqui até os 8 anos, e coincidentemente, eu também fiquei neste castelo até os 8 anos, antes de ir embora, disse Arya. A conversa voltou-se para memórias de infância, e Arya percebeu que, embora falasse de Artica, ela nunca havia se aprofundado nessas memórias. Agora parecia o momento certo para revisitá-las. Espera, cara de cavalo? Você deve estar brincando. Meeryn exclamou de olhos arregalados ao ouvir o apelido dado pelos amigos de Sansa, e pela própria Sansa, quando Arya morava aqui. Isso foi há muito tempo, então esqueça, disse Arya, saindo da água e pegando sua toalha. Depois, Arya saiu dos banhos usando um dos vestidos que havia adquirido em MYR, seguida por Meeryn, usando um vestido que Arya lhe dera de presente. Para onde vamos agora, princesa? Jill perguntou, caminhando ao lado de Buri. Vamos para o pátio. Quero falar com Bran, disse Arya, ainda sentindo uma pontada de culpa sobre seu irmão. Sua coruja estava circulando Winterfell, localizando-o facilmente. Os lobos tinham ido para a floresta para correr. Eles saíram um momento depois, chamando a atenção das pessoas que trabalhavam na frente do castelo, enquanto Arya caminhava ao lado de Meeryn e seus guardas em direção ao pátio. Lá, eles encontraram Bran praticando arco e flecha sozinho. Robb provavelmente estava em outro lugar, mas Bran notou a aproximação deles e não conseguiu deixar de sorrir para a irmã, correndo imediatamente até ela. Arya, ele exclamou, claramente emocionado por finalmente falar com ela. Olá, irmãozinho. Vejo que você está praticando arco e flecha. Se importa se eu me juntar a você? Arya perguntou com um sorriso alegre. Claro, Arya, ele respondeu, seu olhar admirando os guardas que acompanhavam sua irmã. Bran sonhava em se tornar um guarda real, e ver os guardas reais de Artica o emocionou. A armadura e a postura impecáveis deles chamaram sua atenção. Ele também observou Jill curiosamente, que usava um capacete, mas tinha cabelo visível. Guardas reais femininas não existiam em Westeros, mas essa regra claramente não se aplicava em Artica. Então seus olhos pousaram em Meeryn, que lhe deu um sorriso amigável, deixando-o nervoso. Ela era tão bonita quanto Sansa, com cabelos ainda mais ruivos que os dos Tulis. Meu irmão está envergonhado por causa da minha amiga.
Eu não sabia que ele já estava interessado em garotas, Arya provocou com um sorriso, deixando Bran atordoado com sua ousadia. Isso não é verdade. Bran exclamou, seu rosto ficando vermelho brilhante enquanto o sorriso de Arya se alargava e ela caía na gargalhada. Tudo bem, irmãozinho. Eu entendo. Meeryn é realmente uma mulher muito bonita. Agora, vamos ver suas habilidades com arco e flecha. Talvez eu possa lhe dar uma dica ou duas, Arya disse confiantemente, enquanto Bran olhava para ela com ceticismo. Duvido, irmã. Você pode ter uma lendária espada de aço valeriano, mas com um arco? Não tenho tanta certeza, ele respondeu, embora os rumores sobre os feitos de Arya surgissem em sua mente, impedindo-o de dizer mais. Parece que você não ouviu falar da minha performance no torneio dos campos. Fiquei em terceiro lugar, competindo contra adultos, disse Arya se exibindo. Bran assentiu, finalmente relembrando o evento. Com isso, eles se moveram para a área de prática. Enquanto isso, em outro lugar. Minha senhora, Arya está no pátio, anunciou uma serva ao entrar na sala onde Sansa, suas amigas, Septa Mordane e Catelyn estavam costurando e tomando bebidas, discutindo sobre Arya. Ela está no pátio? Mas ela não acabou de tomar banho? Catelyn perguntou, um pouco surpresa. Ela já sabia que sua filha tinha ido aos banhos e esperava que ela viesse aqui. Catelyn havia instruído todos no castelo a ficarem de olho no paradeiro de Arya, querendo garantir que ela não fugisse novamente, embora fosse improvável. Sim, mas ela foi ver o irmão. Ele está praticando arco e flecha com ela, respondeu o servo, fazendo Sansa e as outras garotas arregalar os olhos em choque. O quê? Uma dama não deveria se comportar assim, Lady Catelyn. Sua filha se tornou uma selvagem, eu avisei. Septa Mordane disse com desdém. Catelyn, ainda atordoada, ignorou o comentário e se levantou. Deixe-me ver isso por mim mesma, disse Catelyn, caminhando pelo castelo até chegar a uma sacada com vista para o pátio. Ela tinha ouvido histórias de Arya fazendo coisas impensáveis para uma dama ao longo dos anos, mas ao vê-la agora, tão equilibrada e bonita, ela esperava que sua filha se comportasse, apesar da armadura e da espada. De lá, ela viu os dois guardas reais parados em um canto. Com eles estava uma garota em um vestido muito elegante, seu cabelo de um vermelho intenso ainda mais profundo que o da própria Catelyn. Era Meeryn, parte do grupo Artican que havia chegado com Arya. Claramente bem tratada, ela parecia ter alguma importância, como evidenciado por seu lugar entre os guardas de Arya. Abaixo, Catelyn avistou Arya e Bran. Cada um segurava um arco, com Arya levantando dela e mirando uma flecha, instruindo Bran a imitá-la. Isso chamou a atenção de várias pessoas. Até Sor Rodrik se aproximou, enquanto outros que estavam treinando pararam para assistir. Arya disparou sua flecha, atingindo o alvo bem no centro, mesmo daquela distância. Bran tentou imitá-la com algum esforço, mas sua flecha acertou o terceiro anel, longe do alvo de Arya. Você precisa de mais treinamento e prática, mas acredito que essa postura funciona melhor para você. Com ela, você se tornará um excelente arqueiro, disse Arya. Eu vou chegar lá, Arya. Bran respondeu, seus olhos brilhando de excitação com o encorajamento dela. Obrigado, Arya. Você ensina melhor que Robb, ele acrescentou com um sorriso. Eu tive bons professores, Bran, Arya comentou, relembrando suas aulas em Artica com Ygritte. Naquela época, a ruiva a havia ensinado com o motivo oculto de se aproximar de Jon, o que ela conseguiu, até mesmo se casando com ele e tendo 2 príncipes. Mas Arya também se beneficiou dessas aulas, tornando-se a arqueira habilidosa que era hoje. Eles continuaram praticando e Arya olhou para a sacada. Ela notou que seu pai havia chegado e sorriu para ela. Ao contrário de sua mãe, que estava claramente desconfortável assistindo Arya praticar arco e flecha, especialmente na frente dos outros, a Septa ao lado de Sansa parecia ainda mais cheia de desdém. Meeryn também percebeu isso e pareceu preocupada, mas Arya murmurou como se lesse seus pensamentos. Deixe para lá. Terei que lidar com isso por um longo tempo, mas não há nada que não possamos suportar. Se alguém tentar te machucar, me avise. Não vou permitir isso enquanto estiver aqui. E se necessário, Jon virá e derrubará Winterfell, Arya disse firmemente para Meeryn. Claro, Meeryn respondeu com um aceno de cabeça. Bran, parado ali perto, pareceu alarmado pelas palavras de Arya, mas elas ignorou, concentrando-se em seus guardas. Quero que vocês se dividam entre mim e Meeryn. Ela também deve ser protegida. Embora ninguém ousaria colocar a mão em mim, não tolerarei que ninguém a machuque ou que minha mãe faça algo tolo com aquela Septã, Arya ordenou firmemente. Os guardas assentiram sem hesitação, entendendo seu desejo de evitar qualquer coisa semelhante ao que aconteceu em Volantis. Bem, parece que estamos nos separando, Gil. Tente não chorar de saudades, Buri provocou Gil em um tom brincalhão. Vou ficar um tempo sem olhar para seu rosto, então não será um problema. Estarei com a princesa, Gil respondeu despreocupadamente, dando de ombros. Tudo bem, mas você tem certeza de que a garota vai atrair mais atenção, o que significa que terei mais chances de usar minha espada contra esses sulistas idiotas, Buri disse, fazendo Arya balançar a cabeça. Ela sabia que eles estavam brincando, mas sua prioridade era garantir a segurança de todos. De qualquer forma, Arya disse, colocando uma mão na cabeça do irmão. Ele olhou para ela, ligeiramente assustado, enquanto ela bagunçava seu cabelo para confortá-lo. Vamos ao bosque sagrado? Claro, podemos ir, Bran respondeu cautelosamente. Arya sentiu-se em paz por um momento e então se virou para notar Sor Rodrik observando-a de uma curta distância. Ele a estava observando, provavelmente estudando-a enquanto ela atirava flechas e instruía seu irmão. Faz muito tempo, Sor Rodrik.
Estou indo para o bosque sagrado agora, mas teremos outra chance de conversar. Está tudo bem? Ela disse calmamente, sabendo que ele estava esperando para vê-la. Claro, Lady Arya. Vejo que você maneja um arco muito bem. Por anos ouvi histórias sobre isso, e parece que eram verdadeiras, comentou Sor Rodrik com um sorriso amigável. De fato, Sor Rodrik, eu também tenho uma espada de aço valeriano e sou bem habilidosa com ela. Talvez possamos treinar juntos em algum momento, Arya respondeu em um tom sereno. Sor Rodrik assentiu, observando-a partir com Bran, seus guardas e Meeryn, em direção ao bosque sagrado. Capítulo 209, Arya em Winterfell 02. Terceira pessoa POV, Norte, 297 d.C. Arya entrou no salão principal de Winterfell, onde os banquetes eram realizados, depois de passar o resto da tarde com Bran no bosque sagrado. Eles retornaram ao castelo para se preparar para o jantar que sua mãe havia pedido, organizado como uma celebração. Sua mãe havia preparado um banquete luxuoso para a noite, pois caçadores de Winterfell haviam entregado veados e javalis da floresta Wolfswood. O salão estava movimentado, mas acomodando a todos. Qualquer um dentro do castelo que quisesse poderia se juntar, pois não havia outros nobres presentes. Apenas Wendell Manderly estava no castelo, ficando por um dia antes de seguir para o sul novamente. Ele agora dividia a mesa principal com o senhor de Winterfell. Até os Articans estavam sentados entre as mesas mais à frente. Arya entrou, imediatamente chamando a atenção para si. Até Sansa olhou para seu vestido Artican com olhos atônitos, incapaz de comparar nada a ele. Arya queria rir das garotas sentadas ali, invejando-a, enquanto avistava Meeryn e seus guardas. Uma vez eles zombaram dela, chamando-a de cara de cavalo. Agora tudo o que restava daqueles dias era pura inveja, seus olhos praticamente gritando que desejavam ser como ela. Ignorando isso, Arya seguiu para o corredor principal, passando pelas mesas. Meeryn permaneceu com os Articans enquanto um assento aguardava Arya na mesa principal. Arya sentou-se, posicionada entre sua mãe e seu irmão Bran. Gil ficou atrás da cadeira de Arya, guardando-a em uma posição de prontidão, preparada para qualquer perigo que pudesse se aproximar da princesa Artican. Os pais de Arya trocaram alguns olhares, mas não disseram nada. Afinal, até mesmo um rei teria sua guarda real ao seu lado, tornando o status de Arya adequado para tal proteção. Os servos não conseguiam parar de olhar para Arya. Depois de tudo que tinham ouvido sobre ela, histórias de que ela foi levada pelos selvagens além da muralha, eles não conseguiam deixar de observar e se perguntar se era verdade. Dificilmente parecia que ela tinha passado um tempo no deserto congelado dominado por tribos selvagens. Ela agora comandava a situação ao seu redor com facilidade e falava com autoridade, mesmo na presença de seus pais. Arya não era mais a menina de 8 anos emotiva, tagarela e brincalhona que havia deixado Winterfell. Embora ocasionalmente sorrisse quando algo a agradava, ela havia se tornado mais séria, perspicaz e afiada em suas respostas a qualquer coisa que a irritasse. Até mesmo os amigos de Sansa que antes zombavam dela, agora invejavam suas roupas, beleza e comportamento. Eles fofocavam sem parar sobre sua transformação, e nenhum deles ousava provocá-la como fizeram no passado. Coma o quanto quiser, filha, disse Catelyn, enquanto Arya sentia e os servos traziam sua comida. Arya tentou ignorar o olhar persistente de Sansa, que parecia tingido de ciúme. Arya não sabia dizer se era resultado de sua transformação ou da atenção extra que sua mãe parecia estar dando a ela naquele dia. Enquanto comiam, ninguém falou a princípio, seus olhares se movendo de um para o outro. Bran fixou seus olhos em Arya, sorrindo amplamente, enquanto Rickon parecia tímido, mas também olhava para sua irmã enquanto comia com suas pequenas mãos. Robb manteve seu foco no salão, enquanto seus pais pareciam muito felizes em ver Arya comendo com eles depois de tantos anos. Sansa, no entanto, manteve a mesma expressão invejosa, e Arya se sentiu tentada a chamá-la de tola por isso. Finalmente, depois de um momento, Bran, incapaz de suportar o silêncio, quebrou-o no momento em que sua mãe desviou sua atenção de Arya. Mãe, você sabia que Arya foi para o outro lado do mundo? Bran exclamou, relembrando algumas das histórias que sua irmã havia compartilhado com ele no bosque sagrado naquela tarde. Catelyn enrijeceu-se com a observação, seu sorriso desaparecendo. Ela já havia falado com seu marido sobre Arya após seu retorno ao norte e Winterfell, exigindo saber o que sua filha havia passado. Não tinha sido uma conversa fácil, e Catelyn tinha ficado profundamente perturbada pelas histórias que Ned havia compartilhado sobre a jornada de Arya enquanto a escoltavam de volta ao castelo. Agora, no entanto, ela se controlou tentando manter a família unida, forçando um sorriso forçado. Então você viu muitos lugares no mundo. Deve ter sido emocionante. Catelyn disse, claramente mentindo, tentando manter a calma e evitar imaginar os perigos que Arya deve ter enfrentado. Caso contrário, ela poderia ter perdido a compostura completamente. Até mesmo Lord Stark omitiu detalhes para evitar um alvoroço no primeiro dia de volta de Arya. Bran sorriu sem perceber o quão forçadas eram as palavras de sua mãe, e se virou para seu pai, olhando para ele também. Pai, Arya disse que encontrou um grupo de bandidos aqui e mandou seus homens capturá-los. Eles foram derrotados facilmente. Bran exclamou alegremente enquanto Rickon, ao lado dele, olhava curiosamente. Catelyn estremeceu mais uma vez, mas fechou os olhos e suspirou. Ned também suspirou antes de confirmar. Sim, é verdade. Arya e seus homens capturaram um grupo problemático que estava sequestrando pessoas de vilas e roubando de comerciantes.
O julgamento dele será realizado amanhã. Quero que você se junte a mim, Robb, e se ela desejar, Arya, ele disse calmamente. Catelyn imediatamente se virou para ele com pura desaprovação. Você não pode estar falando sério, Ned. Levar nossa filha para um julgamento? Isso não é lugar para uma lady. Ela disse, sua voz cortando o ar e chamando a atenção de todos na mesa principal. Wendell, que sabia bem o que tinha acontecido, permaneceu em silêncio. Buri, sentado nas mesas atrás de Meeryn, parecia gostar da atenção, enquanto as outras crianças olhavam curiosamente. Arya, no entanto, permaneceu em silêncio, esperando a resposta do pai. Foi ela quem os encontrou e comandou seus homens. Então acho justo que ela compareça, disse Ned calmamente. Sua esposa, embora visivelmente insatisfeita, não disse mais nada. Bran, ainda animado após ouvir tantas histórias de sua irmã, continuou tagarelando. Robb, você sabia que ela tem lobos gigantes? Lobos gigantes como nas histórias antigas da nossa casa, como o lobo de Jon. Ele disse animadamente. Ao ouvir o nome de Jon, Catelyn sentiu um desconforto familiar, mas permaneceu em silêncio, controlando-se com respirações profundas para se acalmar. Sim, Bran. É certamente um animal magnífico. Ele poderia até carregar Arya. Robb respondeu, seu tom difícil de ler enquanto ele deliberadamente ignorava a menção de Jon, desviando a conversa dele. Ela disse que me mostraria amanhã. Talvez eu pudesse montar em uma. Bran disse ansiosamente, olhando para Arya. No entanto, foi a mãe deles que respondeu antes de qualquer outra pessoa. Não, você está proibido de chegar perto dessas feras. Catelyn declarou imediatamente, seu tom não deixando espaço para negociação. Não os chame de bestas, mãe. Eles salvaram minha vida mais de uma vez, então não insulte meus lobos. Arya retrucou com firmeza, deixando sua mãe momentaneamente sem palavras. Arya então voltou seu olhar para seu irmão mais novo. Bran, lobos gigantes só permitem que seus laços os montem. É improvável que eles deixem você fazer isso, já que são meus lobos, em todo caso, não é aconselhável. Mas eu vou deixar você vê-los amanhã, ela disse calmamente. Arya então falou novamente, dessa vez com uma expressão séria direcionada à mãe. E não, mãe, eles não machucarão Bran. Eu te dou minha palavra. Eles são meus animais, e eu gostaria de vê-los no pátio com mais frequência. Afinal, eu preciso dar banho neles, e eles gostam disso, ela disse firmemente. Gil, de pé ao lado de Arya, parecia divertida com as palavras da jovem princesa. Ela tentou manter uma expressão séria, mas arqueou levemente os lábios, quase sorrindo. Buri, atrás de Meeryn, percebeu isso e levantou uma sobrancelha para ela, exibindo um sorriso mais largo, claramente prestando muita atenção à conversa. Assim como o resto do salão, que havia ficado em silêncio para ouvir a discussão na mesa principal. Arya, você não pode estar falando sério. Você e seu irmão não podem ficar perto dessas criaturas. E se elas atacarem Bran? Sua mãe praticamente implorou. Não acho que eles farão isso, Cat. Os lobos gigantes estiveram ao lado de Arya durante toda a jornada até aqui, e em nenhum momento eles representaram qualquer perigo para qualquer um dos homens Stark. Ned respondeu, tentando acalmá-la. Além disso, essas criaturas são o símbolo da nossa casa. Se Bran e as outras crianças puderem se relacionar com os lobos no futuro, assim como Jon e Arya fizeram, seria bom para eles terem algum contato com eles agora. Afinal, esta geração de Starks parece abençoada com os animais que simbolizam nossa casa. Ele disse. Teremos lobos gigantes também? Quero vê-los. Rickon gritou animadamente do lado. Não, Rickon, acho que não. Bran murmurou, olhando para Arya com alguma esperança de que ela pudesse negar. Mas não havia lobos gigantes com ela que ela pudesse dar ao irmão, embora talvez Jon pudesse providenciar um no futuro. Ah, que pena. Mas eu também consigo ver o lobo, certo? Rickon perguntou, seu tom um pouco abatido, mas se animando um pouco no final, ainda um tanto afetado. Arya sentiu, notando o olhar desaprovador da mãe. Catelyn claramente não estava satisfeita com a direção da conversa. Arya então desviou o olhar para o outro lado da mesa, notando que Sansa ainda estava olhando para ela o tempo todo. Por intuição, Arya entendeu aquele olhar. Sua irmã parecia abrigar uma mistura de medo pela atual Arya e ciúmes. Mas Arya deu um pequeno sorriso antes de se dirigir a ela. Ela não queria conflitos com sua irmã no final, pois elas compartilhavam o mesmo sangue. Ainda assim, ela não esperava que Sansa continuasse tão tola. Diga-me, o que você quer, Sansa? Você vai ficar me encarando com esse olhar pensativo a noite toda? Arya perguntou abertamente, mantendo um pequeno sorriso amigável. Sansa hesitou, encolhendo-se levemente com as palavras de Arya, mas não perdeu a chance de perguntar algo que a estava intrigando. Você foi para Campinas? Ouvi dizer que você estava no torneio. Sansa sempre sonhou em participar de um torneio, mas nunca teve a oportunidade. Saber que sua irmã havia participado despertou uma curiosidade genuína nela. Esta era sua chance de aprender mais sobre os eventos sobre os quais ela sempre ouvirá falar em histórias. Arya suspirou com um olhar de tédio, pensando que sua irmã ainda poderia ser a mesma idiota. É meio divertido, Arya respondeu casualmente, seu tom monótono. É como um festival. Eles organizam lutas corpo a corpo, competições de arco e flecha e justas. Então, você sabe. Eu participei da competição de arco e flecha e fiquei em terceiro lugar, mas o vencedor foi um Artican que competiu comigo. Quanto às justas, elas são um pouco mais tradicionais. Jon venceu e por algum motivo, me fez usar a coroa de rainha do amor e da beleza, que eu nem pedi, ela disse calmamente. Sério? Havia muitos cavaleiros galantes?
Sansa perguntou, ignorando a parte sobre a participação de Arya e Jon, concentrando-se nos cavaleiros, o que a interessou mais. Arya notou que sua irmã tinha desdém por Jon, provavelmente devido aos ensinamentos da Septã, e continuou. Muitos. Alguns, até onde eu percebi, eram até bem famosos. Rhaily Baratheon escolheu seu campeão Loras Tyrell, mas ele caiu na lança de Jon. Arya respondeu despreocupadamente. Sansa apertou os lábios ao ouvir o nome de Jon novamente. Ela queria ouvir sobre os cavaleiros e saber que Jon havia vencido o torneio era algo que a incomodava. Catelyn também parecia desconfortável, mas se conteve para não dizer nada. Jon venceu. Isso é ótimo. Rickon murmurou animado. Apesar da influência da mãe, ele sempre ouvirá coisas boas sobre Jon de seu pai e Bran, sabendo que ele tinha um irmão que era rei de uma nação poderosa. No entanto, nos Jogos do Ártico, as justas não são nada comparadas ao que podemos fazer na cidade, disse Arya com um sorriso. Sério? O que você faz em Artica? Bran perguntou, chamando a atenção da mesa. Até Robb, que parecia desinteressado antes, agora parecia curioso, enquanto Catelyn já tentava desviar a conversa. Arya, no entanto, respondeu com orgulho antes que sua mãe pudesse falar. Temos corridas de bigas ao redor da arena, que chamamos de corrida de bigas. É muito divertido e emocionante. O primeiro lugar geralmente é algo muito especial. É como as justas aqui, mas em vez de lutarem entre si, eles correm e testam suas habilidades em controlar vários cavalos com uma pequena carroça. É muito mais difícil de vencer, ela explicou. Bran e os outros ao redor dela ficaram surpresos, tentando imaginar algo assim, já que nunca tinham visto nada parecido. Que interessante! Eu queria ter visto alguns dos gigantes. Por que você não trouxe nenhum? Quando vi um, eu era muito pequeno, Bran reclamou. Sim, eu gostaria de ver gigantes também. Rickon exclamou, perdendo um pouco de sua timidez inicial. Eles estão em Artica, onde fica o lar deles. Bran e Rickon, Arya respondeu calmamente. Não posso forçá-los a vir para cá, especialmente quando não há nada aqui para eles. Então, quem é aquela garota com sua guarda real? Ela é algum tipo de nobre de Artica ou algo assim? Sansa perguntou de repente, sua curiosidade retornando a Arya e apontando para Meeryn. Arya seguiu o olhar de Sansa até Meeryn, que notou seu nome sendo mencionado e se virou para encará-los. Arya deu um sorriso antes de responder, claramente pronta para explicar a presença de sua companheira. Ela é minha dama de companhia, Arya respondeu com um sorriso, enquanto sua família a observava com pensamentos confusos. Ainda era difícil para eles acreditarem que Arya era agora uma princesa ou algo parecido. Mas ela é uma nobre? Algo assim? Sansa perguntou, curiosa. Claramente interessada em conhecer outra nobreza, mas logo ficaria desapontada com a resposta de Arya. Arya rapidamente balançou a cabeça. Não, ninguém nasce nobre em Artica. Estamos construindo o reino do zero, mas ela tem um sobrenome, assim como todos em Artica. O conceito de nobreza se aplica a oficiais que administram o reino, muitos dos quais são escolhidos pelo povo para representá-los no Senado que mantém Artica funcionando. Arya explicou, destacando como Artica seguia os princípios da meritocracia, permitindo que todos reivindicassem seus próprios nomes e símbolos livremente e deixassem sua marca em campos militares, administrativos ou comerciais. Todo mundo tem um nome? Isso é escandaloso. Septã Mordane murmurou de sua mesa, incapaz de acreditar que pessoas comuns pudessem ter a chance de ascender a um status social mais alto. Todos têm direito a um nome e a um símbolo de família septa, e não temos problemas com isso. Jon é o rei de Artica, e ele decretou isso desde o início para que Artica pudesse criar suas próprias asas, Arya respondeu calmamente, olhando para ela. Claro, tinha que ser um bastardo, a Septã murmurou imediatamente, criando uma atmosfera escura no corredor. Suas palavras ecoaram enquanto a sala estava estranhamente silenciosa naquela noite. Arya era o centro das atenções, e todos queriam ouvi-la, deixando uma notável ausência de conversas de fundo. Todos engoliram em seco, sentindo a tensão no ar. Eles sabiam que Jon tinha um exército capaz de enfrentar reinos inteiros e que ele havia derrotado a frota do rei e o poupado, enviando-o de volta para Porto Real como um homem derrotado. Poucos ousaram falar contra ele na frente dos guardas reais de Artican presentes. A Septã percebeu que tinha falado demais quando notou que todos a encaravam em silêncio. Antes que ela pudesse se corrigir, o som de uma espada sendo desembainhada ecoou imediatamente. Buri foi o primeiro a desembainhar sua lâmina, seguido pelos guardas posicionados na entrada do salão. Até Gil sacou sua arma, assustando Catelyn, enquanto Lord Stark se levantava imediatamente. Diga outra palavra dessas e eu corto sua língua, mulher, declarou Buri abertamente, enquanto todos olhavam aterrorizados, vendo-o apontar sua espada para Septã. Eu também desafio você a repetir isso, Gil acrescentou, seu tom ameaçador atrás de Arya. Ordem. Lord Stark gritou imediatamente para retomar o controle da situação. Pai. Arya chamou, chamando a atenção de seus irmãos mais novos que pareciam assustados. Deixei bem claro que não tolerarei nenhum desrespeito a Jon aqui, muito menos a seus guardas reais, Arya disse firmemente. O grupo Artican presente também parecia preparado para lutar. Arya se virou para Septã antes que seu pai pudesse intervir. Sabe, tenho que admitir, você é uma mulher muito corajosa, ela começou com um tom de ironia, fixando os olhos na Septã. Você zomba de um rei. Alguém poderoso o suficiente para comandar milhares e milhares de homens com navios que podem dominar cidades como a Cidadela em poucas horas. Você sabe que há rumores de que Jon pode controlar animais, não sabe?
Ela perguntou calmamente. Bruxaria, murmurou a Septã, embora sua voz trêmula revelasse seu nervosismo. Não importa como você chama isso. Se você acredita, você não tem medo de que, de repente, um rato possa rastejar para dentro da sua boca enquanto você dorme? Ou que um pássaro possa descer e arrancar seus olhos enquanto você anda pelo septo? Arya comentou friamente, deixando todos atordoados com suas palavras. Era tão assustador que ninguém ousou responder, mas o mais assustado de todos era Septã Mordane. Ela começou a entreter o pensamento, acreditando que Jon era um feiticeiro maligno e um inimigo do Sete. Agora, o medo se insinuava enquanto ela imaginava ser atacada daquela forma. Dizem que Jon pode controlar seus animais de qualquer lugar, observando-os sempre que quiser, continuou Arya, sua expressão mudando para um sorriso zombeteiro enquanto ela falava ameaçadoramente, embora seu tom sugerisse que ela estava brincando com a mulher, divertida com o medo em seus olhos. Rumores sobre Jon ser capaz de tais coisas eram comuns. Após os eventos na cidadela, circularam histórias de que Jon até trapaceou durante as justas em Campinas usando tais habilidades para controlar os cavalos de seus oponentes. Os Sete me protegerão, exclamou a Septã, tentando reunir coragem diante de Arya. Os Sete não protegeram a cidadela. Seus septões e mestres caíram após ameaçar Artica. Arya respondeu, seu comportamento calmo e inabalável. Antes que Arya pudesse continuar, seu pai interveio. Arya, chega, ele ordenou firmemente antes de se virar para Septã. E você? Eu já disse que não queria ouvir esse tipo de comportamento nesta casa. Não se deve falar de Jon dessa maneira. Mas você persiste, ele exigiu, seu olhar gelado enquanto pousava na Septã. Pai, Arya chamou, chamando sua atenção de volta para ela. Eu já disse que não vou tolerar esse tipo de conversa aqui. É por isso que estou deixando o castelo. Ficarei em uma pousada em Winterthur com meu grupo ou acamparei com meus homens, ela declarou imediatamente. Você não pode estar falando sério, exclamou sua mãe surpresa, enquanto seus irmãos pareciam igualmente perplexos. É sério. E não retornarei a Winterfell enquanto essa mulher estiver aqui. Se você quer que eu passe a noite no castelo, exijo que ela vá embora e não volte enquanto eu estiver aqui. Caso contrário, vou embora, Arya disse com autoridade, enquanto o salão inteiro ficava em silêncio, todos os olhos em Lord Stark. Arya, você não pode estar falando sério. Catelyn quebrou o silêncio, repetindo suas palavras anteriores com mais horror. Estou falando sério, mãe. É isso. Estou indo embora, reafirmou Arya, deixando claro que sua decisão era final. Lord Stark apertou os lábios, pesando suas opções. Então, ele tomou sua decisão, olhando para Septã Mordane. Quero que você reúna seus pertences e deixe Winterfell. Pedirei a Vion para designar alguns guardas para escoltá-lo até uma estalagem. Você ficará lá até decidirmos o que fazer, ele ordenou, sua voz carregada de autoridade, deixando todos atordoados. Lord Stark, você não pode estar falando sério, murmurou a Septã em descrença, quase implorando. Ela estava em Winterfell há mais de 18 anos. Você começou toda essa confusão, Septa. Você já tinha sido avisada para não falar sobre esses assuntos, mas você insistiu. Então, entre você e minha filha, eu obviamente escolherei minha filha, ele declarou, encerrando a discussão. Robb permaneceu em silêncio, Bran e Rickon pareciam surpresos, enquanto Sansa e Catelyn estavam horrorizadas. Catelyn, no entanto, preferiu ver a filha em casa do que sair novamente, sabendo que a atual Arya não obedeceria facilmente a nenhum comando. De qualquer forma, se ela for embora, eu ficarei. Vou para o meu quarto. A refeição estava muito boa até agora, mas perdi o apetite. Obrigada de qualquer forma, sei de suas intenções, disse Arya, dispensando sua família. Ela lançou um olhar de desdém para Septã antes de começar a sair, seus guardas embainhando suas espadas. Buri guardou a lâmina na bainha e seguiu ao lado de Meeryn, que se levantou para acompanhar Arya e Gil. Capítulo 210 Arya em Winterfell 03. Terceira pessoa POV, Norte, 297 d.C. No dia seguinte, Maester Luwin estava indo para a biblioteca de Winterfell para pegar alguns livros antes de começar seu dia quando se deparou com um guarda do Ártico estacionado lá dentro. Curioso, ele se aproximou ao ver Arya, que estava absorta em alguns tomos, lendo-os em uma mesa em frente à mulher que servia como sua guarda. Apesar do guarda já estar observando, o mestre de Winterfell decidiu falar com ela. Desde que Arya havia chegado, eles não trocaram uma única palavra. Arya, vejo que você se interessa por lendas do norte, ele comentou, notando os títulos dos livros que ela havia separado ao seu lado. Arya pausou sua leitura e olhou para Mestre Luwin, sorrindo. Como vai, Mestre Luwin? Espero que esteja bem depois de todos esses anos. Ela disse. Eu o vi ontem no pátio e até no banquete, mas não tive a chance de falar com você. Arya tinha boas lembranças do mestre de Winterfell, então ela falou com ele amigavelmente. É verdade. Eu só não esperava encontrar você aqui enquanto o sol mal estava nascendo. E o que você está procurando? Ele perguntou curiosamente, sorrindo. Bem, eu queria aprender um pouco sobre o que aconteceu durante a longa noite, 8.000 anos atrás. Estou explorando o que os livros de Winterfell têm a dizer sobre isso, Arya explicou. Interessante e curioso, Lady Arya. Jon fez as mesmas perguntas há mais de 7 anos. Ele murmurou, coçando o queixo. De qualquer forma, o café da manhã ainda não foi servido. Seu pai me pediu para testá-la e ver como seu conhecimento está agora, e sabendo que Jon lhe ensinou.
Estou curioso para descobrir se você é tão perspicaz quanto aquele garoto de 11 anos naquela época. Tudo bem se conversarmos um pouco? Mestre Luvin perguntou. Claro, Mestre Luvin. Podemos conversar, Arya respondeu, assentindo. Enquanto conversavam, o mestre perguntou sobre a educação de Arya e se ela realmente havia adquirido tudo o que foi dito sobre Artika. Durante a discussão, Luvin não pôde deixar de ficar impressionado com o conhecimento de Arya enquanto eles se aprofundavam na conversa, com Arya revelando muito do que havia aprendido. Mais tarde, Arya se viu tomando café da manhã com sua família novamente no salão principal. A cadeira da Septã Mordane estava vazia naquela manhã, sinalizando que ela realmente havia deixado Winterfell. Arya comeu calmamente sem nenhum conflito com sua família, enquanto conversava com Bran e respondia algumas perguntas de sua mãe. Arya, vamos para o pátio, sugeriu Bran, mas Catelyn foi mais rápida. Desculpe, Bran, mas eu gostaria de levar sua irmã para costurar. Além disso, você não tem aulas com o mestre Luvin esta manhã? Catelyn disse em um tom sério. Bran fez beicinho, mas Arya não disse nada. Ela sabia que não poderia evitar isso para sempre e concordou em ir com sua mãe. No final, Arya foi para a aula de costura com sua mãe, irmã e as amigas de Sansa. Meeryn e Gil a acompanharam até a sala, um lugar que Arya não pisava há muito tempo. Naquela época, ela era considerada incompetente e até selvagem quando se tratava de habilidades com agulha e linha, entre outros talentos femininos. Meeryn parecia um pouco deslocado, olhando para Arya. Certamente, ele não estava acostumado com aquele cenário. Arya sentou-se com sua amiga em um canto, longe das amigas de Sansa, que estavam do outro lado. Catelyn, como sempre, ocupou o centro. Gil ficou dentro do quarto, enquanto Buri foi deixado do lado de fora, expulso pela própria Gil. Normalmente as atividades seriam lideradas pela Septã, mas como ela estava ausente devido a assuntos pessoais, como Arya diria, sua mãe quebrou o silêncio. Bem, Arya, vamos fazer um vestido. Você disse que praticava em outro lugar, não é, filha? Catelyn perguntou, sua atenção focada em Arya. Sim, mãe. Aprendi a bordar um pouco com os anões do Ártico, ela respondeu. Afinal, os anões eram muito habilidosos com agulhas. Enquanto os homens eram adeptos com martelos, algumas das mulheres anãs trocavam agulhas por martelos. No entanto, a maioria preferia costurar. Não era surpresa que a maioria dos tecidos e roupas produzidos em Artica fossem feitos por eles, já que as mulheres humanas preferiam trabalhar na colheita. E os gigantes não eram particularmente bons em costurar. Dizer que as mulheres anãs ensinaram Arya fez os amigos de Sansa se entreolharem, enquanto Catelyn parecia um pouco perdida. Sansa e seus amigos queriam rir, mas forçaram seus lábios a se fecharem, pensando que Arya não poderia ter aprendido a costurar em uma terra selvagem, especialmente com a noção de que ela havia aprendido com anões. A ideia deles de anões estava enraizada no conceito de Westerosi, não na raça Artican, mas Arya não se importou. Bem, vamos começar? Catelyn perguntou. Gostaria de ver como você está, filha. Então, eu vou te ajudar, ela disse. Apesar de toda a confusão criada no dia anterior, Catelyn ainda queria ajudar a filha. Arya apenas assentiu e começou a trabalhar com os fios, movendo as mãos de repente com grande velocidade após pegar o tecido que havia trazido para o quarto. Ela queria usar os materiais que havia comprado em MYR. A maneira como Arya começou a enfiar, passando uma linha sobre a outra, foi surpreendente. Ela manobrou facilmente a agulha do outro lado, parecendo furar o tecido enquanto começava a dar um nó. Mas ninguém em Winterfell tinha visto algo parecido, exceto Meeryn, que sabia como Arya costurava dessa forma para terminar mais rápido. As meninas pareciam horrorizadas, como se ela estivesse simplesmente estragando os fios no começo. Arya, Catelyn murmurou cautelosamente. Mãe, estou fazendo o que sei. Não se preocupe. Só espere pelo resultado final, Arya disse enquanto continuava trabalhando no que, no fim das contas, não seria o vestido que sua mãe queria. Em vez disso, ela pretendia fazer algo melhor. Ninguém ali parecia capaz de acompanhar seu ritmo, exceto Meeryn, que começou a costurar calmamente, de uma maneira diferente de Catelyn, Sansa e suas amigas. Elas continuaram a observar Arya enquanto ela trabalhava na vestimenta, embora não estivessem tão congeladas quanto as outras mulheres. Isso não é um vestido, sua mãe rapidamente notou. Arya sorriu. Não, não é. Estou fazendo uma capa para o pai, ela respondeu, continuando a costurar, elaborando a primeira parte da capa. Sua mãe, embora franzindo a testa, não disse nada e deixou a filha trabalhar, notando o cuidado com que Arya colocava cada linha. Arya continuou construindo o tecido, deixando uma abertura na parte de trás e espaço em todos os lados para o acabamento final. Incrível! É bem costurado, Catelyn comentou, quase incrédula, enquanto tocava o tecido e sentia sua textura, espantada com o que Arya tinha acabado de fazer tão grosseiramente. As meninas também ficaram um pouco atordoadas. Gil, você poderia me passar a caixa com pele de urso que trouxemos? Arya perguntou. Gil pegou uma pequena caixa que eles trouxeram junto com o tecido e colocou ao lado de Arya. Ela pegou a pele de urso, que estava um pouco espalhada. Eles tinham esfolado um urso a caminho de Winterfell, e Arya decidiu ficar com a pele dele, que agora pretendia usar. Ela começou a terminar a capa, forrando toda a parte interna do tecido, principalmente as bordas, com um acabamento mais grosso para os ombros, deixando-a bem peluda. Onde havia deixado a abertura, ela usou um fio diferente, um cinza diferente do preto da capa, e começou a costurar, criando o sigilo Stark.
Era uma capa de inverno bem quente, agora forrada com pele de urso. Todos ali que não tinham terminado nem metade dos vestidos e planejavam trabalhar a manhã inteira, assistiram enquanto Arya terminava sua capa. Enquanto isso, Catelyn, que esperava ter uma conversa agradável com a filha, acabou simplesmente observando os movimentos rápidos e não convencionais de Arya enquanto ela costurava. Em menos de 3 horas, Arya havia terminado sua capa, apresentando uma peça única. Acho que terminei. Posso ir para o pátio? Arya disse, levantando-se imediatamente. Sua mãe olhou para ela, sem palavras. Bem, eu esperava que conversássemos um pouco mais, Catelyn murmurou, ainda surpresa com a qualidade da capa que Arya havia feito. Podemos deixar isso para os próximos dias, mãe. Preciso ver meu povo e meus irmãos esta manhã, Arya respondeu. Catelyn, atordoada demais para discutir, simplesmente assentiu. Vamos, Meeryn, disse Arya, exibindo seu sorriso característico. A mulher ruiva também se levantou, deixando o vestido inacabado para trás. Ela havia mantido o mesmo ritmo das outras mulheres para parecer menos apressada, decidindo terminá-lo outro dia. Afinal, ela não tinha desejo algum de ficar entre as mulheres do sul. Enquanto isso, no solar de Lord Stark. Então, ela tem conhecimento em várias áreas, disse Lord Stark, dirigindo-se ao mestre Luwin. Ele tinha acabado de ouvir sobre Arya diretamente do mestre após a conversa na biblioteca e estava imerso em pensamentos. Sim, Lord Stark. Ela mostra grande promessa. Ela tem amplo conhecimento de todas as casas e até mesmo da história de Westeros em detalhes, como pude perceber. Embora eu não tenha tido muito tempo para falar com ela, não há dúvida de que ela recebeu uma educação notável. Ela fala 5 línguas. Para uma garota de 14 anos, isso é extraordinário. Não há ninguém como ela em Westeros, posso garantir, mestre Luwin respondeu. Entendo. Pelo menos Jon realmente cuidou dela, disse Ned com um tom reflexivo. Agora que ela está aqui no norte, podemos explorar mais o conhecimento dela. Talvez ela possa até ajudar os irmãos se a envolvermos nas aulas deles, sugeriu mestre Luwin. Essa é uma excelente ideia. Comece com elas amanhã, Ned concordou. Naquele momento, uma batida na porta interrompeu a conversa. Jorah entrou e anunciou, sua filha está aqui, Lord Stark. Embora surpreso, Lord Stark foi rápido em responder. Peça para ela entrar, Ned respondeu, assentindo. Vou deixar vocês dois sozinhos, disse mestre Luwin, desculpando-se e saindo da sala. Pouco depois, Arya entrou, carregando o manto nas mãos. Pai, eu fiz isso para você, ela disse com um sorriso. Ned se levantou para examinar o presente, claramente surpreso. Isso parece maravilhoso. E com o inverno chegando, será muito útil. Ele comentou, admirando o tecido antes de abraçar sua filha. Aproveitando o momento, ele acrescentou, Arya, sente-se. Eu gostaria de conversar em particular agora que temos a chance de fazer isso sem a distração da viagem. Ela sentiu, e ele pendurou a capa em um cabide no solar. Sentando-se em frente à filha, ele começou. Bem, você sabe que Jon esteve aqui, não sabe? Ned perguntou. Arya assentiu. Sim, eu sei muito bem disso. Ele me contou o que aconteceu, ela respondeu. E acredite em mim, se ele tivesse lhe dado um soco, você não estaria em boa forma, ela acrescentou com um sorriso levemente irônico. Ned suspirou, refletindo sobre as palavras dela. Sim, seu irmão não estava muito feliz comigo naquela época, e eu consigo entendê-lo. Honestamente, ainda não tenho certeza se ele está, e eu não o culparia. Ele confessou. Ele não é meu irmão, ele é meu primo. Então pare de chamá-lo assim, Arya corrigiu firmemente. Mas eu ainda o amo e entendo sua raiva. Você foi negligente com ele aqui, ela continuou, parando enquanto a sala ficava em silêncio. Mas Lord Stark quebrou o silêncio com um tom cansado. Acho que você está certo, ele admitiu. Ele sabia que poderia ter melhorado seu relacionamento com Jon, mas seus medos o levaram a deixar o garoto sofrer. Só espero vê-lo um dia e ter a chance de me desculpar. Minha irmã me fez prometer protegê-lo, mas eu falhei. Não quero que ele pense que o negligenciei até o fim dos nossos dias, ele disse, com medo de nunca mais ver Jon. A ideia de que tudo havia terminado com aquela discussão na cripta deixou um gosto amargo em sua boca. Ele não havia contado a ninguém o que aconteceu naquele dia, e Arya foi a primeira pessoa em quem ele confiou. Querendo seguir em frente enquanto Arya permanecia em silêncio, ele mudou de assunto. De qualquer forma, você vai me contar o que aconteceu em Dorne. Não acho que Jon tenha sequestrado uma garota tão facilmente. Ned perguntou, tentando entender melhor a situação. Ele tinha ouvido de Lord Wendell, que retransmitiu o relato de Arya em Porto Branco, mas tudo parecia confuso. Bem, ele se casou com ela, Arya respondeu. E ela estava grávida de um filho dele, e é por isso que ele a capturou. Mas ela não é uma bastarda como você pensa, pai. Ela é Rhaenys Targaryen, filha de Elia. Ela sobreviveu ao saque de Porto Real. Ned arregalou os olhos, atordoado. Ela sobreviveu? Mas como isso é possível? Eu mesmo vi seu corpo queimado, trazido como prova de sua morte, ele murmurou, relembrando o horror daquele dia. Não sei os detalhes, mas Oberyn Martell conseguiu resgatá-la. Ele provavelmente encenou com um corpo falso outra garota. Arya respondeu. Ned assentiu lentamente, lembrando-se de como isso o enfureceu, levando-o a buscar justiça contra os Lannisters, até mesmo confrontando Robert, que simplesmente dispensou as crianças, chamando-as de meras crias de dragão. Bem, posso dizer que estou feliz, mas então Jon se casou com ela, Ned comentou, ainda surpreso. Ele não conseguia deixar de sentir um certo desconforto com Jon abraçando uma tradição Targaryen tão peculiar. Não só ela, Arya corrigiu.
Pegamos Daenerys Targaryen durante nossa jornada para Essos e a separamos de seu irmão tolo. Ele queria vendê-la para os Dothraki no deserto, mas Jon interveio. Ambas as mulheres Targaryen estão com ele agora, e Jon planeja se casar com Daenerys em Artica. Então, ele tem 4 esposas? Ned concluiu, pensativo. 5, Arya interrompeu. Ned olhou para ela, surpreso, mas ela continuou. Jon entrou em uma briga em Ygritte, mas tem algo que eu ainda não te contei. A princesa Iori de Ygritte foi trazida para Artica para se casar com Jon sendo aclamado como um herói do Império do outro lado do mundo. 5 esposas? Bem, isso parece incomum até para os Targaryens, Ned murmurou balançando a cabeça. Arya simplesmente deu de ombros. O que posso dizer? Jon decidiu que vai ter uma família grande, ela respondeu, olhando para a mesa. Um silêncio pesado se instalou entre eles por um momento antes de Ned quebrá-lo novamente. Sobre o que aconteceu em Winterfell quando Jon veio aqui da última vez, tem uma coisa. Jon tem não tem? Ned perguntou, engolindo em seco. Arya entendeu o que ele quis dizer. Se você está falando de um dragão, sim, Jon tem um. Um dragão adulto, ela respondeu, omitindo informações sobre Jon ter mais dragões. Arya sabia que isso poderia ser usado contra Artica. Ned assentiu, embora relutantemente. Ele teve que aceitar o que tinha visto. A criatura voando acima, suas asas cortando o ar, obviamente um dragão, como ele suspeitava. Ouvir isso confirmado o fez tremer internamente. Jon já era forte o suficiente, mas agora com um dragão e mais Targaryens. Uma luta poderia surgir, mas ele não tinha tempo para pensar nisso. Mais uma vez, Ned quebrou o silêncio. Sabe, quando Jon estava aqui em Winterfell falando comigo, ele deixou alguns projetos com Luwin. Luwin disse que você poderia ajudar, já que tem conhecimento de agricultura, disse Ned. Jon tinha dado algumas ideias para implementar no norte quando tinha apenas 11 anos, e elas já estavam dando resultados. Talvez com a ajuda de Arya eles pudessem melhorá-las ainda mais. Claro, deixe-me vê-los, Arya respondeu com um encolher de ombros. Ned começou a retirar os documentos, e os dois se aprofundaram em uma discussão sobre os projetos. Ele aproveitou a oportunidade para fazer perguntas sobre Artica e sua agricultura enquanto trabalhavam juntos. No final da manhã, Arya deixou o solar de seu pai para falar com seus homens. Ela organizou o acampamento e verificou como eles estavam se adaptando, garantindo que tudo estava em ordem. Depois, ela retornou ao salão principal de Winterfell para a refeição do meio-dia. À tarde, Arya levou seus 2 irmãos mais novos para fora dos muros, para a desaprovação escandalizada de sua mãe. Eles foram, e não demorou muito para que os lobos gigantes aparecessem em meio ao acampamento ártico. Bran e Rickon ficaram encantados com as criaturas enormes. Embora os lobos fossem amigáveis, eles não permitiam que Bran subisse neles como queria. No entanto, os meninos acariciavam os lobos, maravilhados com seu tamanho e majestade. De volta a Winterfell, Arya retornou ao pátio, onde viu seu irmão Robb treinando com os outros. Ele estava ajudando Bran a atirar com o arco novamente. A cena permaneceu pacífica até que uma voz irritante interrompeu. Ei, Arya, ouvi dizer que você matou pessoas no seu caminho para cá. Difícil de acreditar. Por que você não vem lutar conosco e provar isso? Theon Greyjoy disse em um tom provocativo. Arya olhou para ele. Theon, não vou deixar você provocar minha irmã desse jeito, disse Robb, tentando defender Arya. Mas Arya deu um passo à frente com um sorriso desafiador. Bem, você pode tentar. Embora sua mão ainda esteja machucada pelo que Jon fez há mais de 7 anos. Você consegue ao menos manusear uma espada? Arya provocou. O comentário tirou o sorriso do rosto de Theon, substituindo-o por uma expressão de raiva enquanto ele olhava para Arya. A provocação claramente tinha atingido seu alvo. O que você disse? Que eu não posso vencer uma mulher. É isso que você está dizendo? Theon rosnou. Theon, não vou deixar você falar assim com a minha irmã. Robb disse novamente, tentando apaziguar a situação. Ela está me provocando, Robb. Não vou tolerar isso, ele rosnou. Antes que Robb pudesse intervir, Arya já estava se aproximando. Deixe-me lutar com ele. Já que ele gosta tanto de falar, vamos ver se ele consegue provar isso em uma luta, Arya disse calmamente, enquanto pegava uma espada de treinamento de uma cesta próxima. Arya, não posso deixar você lutar assim. Seu pai não aprovaria. Sor Rodrik se aproximou preocupado. A maioria das sessões de treinamento havia parado, enquanto os outros se viravam para assistir ao desenrolar da discussão. Está tudo bem. Só é permitido que eu consigo lidar, então não se preocupe, Arya respondeu, observando Theon pegar furiosamente outra espada de treinamento. Sor Rodrik suspirou resignado, mas decidiu que interviria se Arya estivesse em perigo. Ele sabia que Ned nunca deixaria sua filha se machucar, mas silenciosamente agradeceu aos deuses que Lady Stark não estivesse na sacada. Isso teria causado um alvoroço. Muito bem, mas se sair do controle, eu paro essa luta. Entendido? Ele disse, olhando para os dois lados. Ele observou Theon, cuja expressão estava cheia de fúria, enquanto Arya parecia completamente calma. Robb, por outro lado, estava visivelmente preocupado. Ele temia que se Theon machucasse Arya, ele seria responsabilizado. Apesar dos rumores sobre sua irmã, Robb ainda não acreditava totalmente que Arya poderia derrotar Theon, especialmente usando um vestido. Assim que Sor Rodrik sinalizou o início da luta, todos ficaram chocados.
Theon tentou atacar Arya, mas ela rapidamente contra-atacou, golpeando suas pernas com precisão e fazendo-o cair no chão, gemendo de dor. Bem, isso foi rápido. Agora saia da minha vista, Arya disse desdenhosamente, enquanto Theon agarrava sua perna, olhando para ela em descrença. Todos ao redor estavam atordoados, até mesmo Sor Rodrik estava sem palavras. Bran, no entanto, ficou emocionado e correu até Arya. Você, Theon, ainda no chão, olhou para Arya com ódio, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma voz profunda o interrompeu. Continue, garoto. Continue falando, e você vai perder a cabeça. Buri, o guarda real de Arya, disse ao lado de Theon. O Homem de Ferro olhou para cima assustado e com medo do guarda que estava parado, mas claramente pronto para sacar sua espada e matá-lo se necessário. Podemos acabar com isso agora? Sor Rodrik exclamou, tentando retomar o controle da situação antes que ela piorasse ainda mais. Theon, vá embora agora. Levem-no embora, ele ordenou a alguns homens que se aproximaram de Theon e o escoltaram para fora, dispersando a atmosfera tensa. Bem, por que não continuamos com o treinamento, Robb? Arya sugeriu, virando-se para seu irmão mais velho, que parecia atordoado, mas agora estava começando a processar o que tinha acabado de acontecer. O silêncio foi quebrado por Bran, que exclamou animadamente: Robb, lute com Arya. Ela venceu Theon tão facilmente. Aposto que você também não consegue vencê-la. Robb, finalmente saindo do choque, assentiu. Ele pegou uma espada e andou até onde Arya estava, já preparada. Vamos, Robb. Não serei tão cruel com você, Arya disse calmamente, abrindo um sorriso. Não fique tão convencida, Arya, ele exclamou, preparando sua espada. Assim que Sor Rodrik sinalizou o início da luta, os dois avançaram, espada de madeira contra espada de madeira. Arya não estava tão agressiva quanto tinha sido com Theon, tornando a luta mais equilibrada. Robb, no entanto, ficou surpreso com as habilidades de sua irmã. Ela manteve a pressão sem deixar nenhuma abertura para ele atacar. Foi um duelo controlado e bem equilibrado. Robb tentou criar uma abertura, mas logo percebeu que sua irmã era habilidosa o suficiente para se defender e atacar com precisão. Enquanto ele confiava em sua força, Arya permaneceu calma, como se não o considerasse um oponente sério. Isso começou a frustrá-lo. Você está me comparando a ele, não é? Robb disse de repente, quase inconscientemente. Arya levantou uma sobrancelha. Você está falando de Jon? Ela perguntou. Arya realmente não tinha intenção de humilhá-lo. Para ela, isso era apenas uma discussão amigável. No entanto, já que o assunto havia sido levantado, ela sabia que teria que abordá-lo eventualmente. Você sabe que estou falando dele. Você está me comparando a ele de novo. Robb exclamou, tentando bater nela com mais força. Eu não vou fazer isso. Afinal, você é você, e Jon é Jon, ela respondeu, aparando seus ataques. Mas então ela acrescentou, no entanto, vejo que a culpa e o ciúme estão consumindo você, irmão. Não estou com ciúmes. Nem me sinto culpado. Ele rosnou, ficando mais agressivo. Sor Rodrik, que estava assistindo à luta, ficou preocupado ao notar Robb começando a perder o controle. Você sabe, Arya continuou, permanecendo calma enquanto aparava seus ataques. Eu nunca pensei em você como uma pessoa má. E ainda não penso. No entanto, há pecados dos quais você fez parte, Robb, que são difíceis de ignorar. Você é o lobo mais velho da ninhada, e a próxima geração de Winterfell olha para você em busca de liderança. Mas você agiu sem honra, ela disse, continuando a bloquear seus ataques furiosos. Eu sou uma pessoa honrada, ele gritou, elevando a voz, agora chamando a atenção de todos que estavam por perto. Você tem certeza disso? Arya perguntou, levantando uma sobrancelha enquanto continuava a lutar. Você sabe que mesmo que não tenha criado o caos, você ainda era parte dele. Você negligenciou contar a verdade ao nosso pai, e nós perdemos um irmão naquele dia. Tudo porque você se recusou a assumir a responsabilidade por algo em que você e Theon estavam envolvidos, encontrando apoio com nossa mãe, alimentando o ódio que ela nutria por Jon, simplesmente porque ele não era filho dela. Você realmente se sente honrado sobre isso? Ela perguntou com escárnio. Arya falou enquanto se defendia, o som de madeira batendo contra madeira ecoando pelo pátio. A batalha parecia equilibrada, e mais pessoas se reuniam, surpresas ao ver a filha mais nova dos Stark se mantendo firme contra o herdeiro de Winterfell. Isso não é verdade. Robb gritou novamente, sua voz sendo ouvida por todos, enquanto ele tentava golpear Arya mais uma vez. Mas Arya decidiu que era a hora de acabar com isso. Seu irmão já estava fora de controle, e até mesmo o rosto alegre de Bran agora estava cheio de preocupação enquanto ele observava. Com um movimento rápido, Arya atingiu a mão de Robb, fazendo-o gritar de dor e largar sua espada de madeira. Então ela atingiu seu calcanhar com força, provocando outro grito. Robb caiu no chão, claramente derrotado. Seu olhar encontrou de Arya, que o encarou firmemente. Ainda há tempo para a redenção, irmão. Se não o fizer, você desonrará os Starks e nunca será um verdadeiro Lorde de Winterfell enquanto continuar a pensar como uma lula, ou mesmo uma truta, ela disse. Você é um lobo do norte. Não deixe o ciúme consumi-lo, irmão. De qualquer forma, nossa luta acabou. Arya se virou e foi embora enquanto Robb, sem dizer uma palavra, lentamente se levantou e saiu da área. Robb, gritou Sor Rodrik, mas Robb não respondeu, saindo de cabeça baixa. Enquanto isso, Bran correu até a Arya, pulando ao redor dela em admiração. Arya, você é incrível. Você derrotou Robb. Ele exclamou animadamente. Bran, afaste-se. A luta ainda não acabou. Preciso de outra, disse Arya, virando-se para Sor Rodrik. Bran ficou surpreso ao ver sua irmã finalmente desembainhando a Dark Sister.
Sr. Roderick, lembro-me de termos conversado ontem sobre uma luta. Por que não resolver isso agora? Um duelo de aço. Não se preocupe comigo, afinal, vou pegar leve com você, ela disse, abrindo um sorriso. Sr. Roderick ficou atordoado, enquanto os que estavam ao redor murmuravam em espanto. Finalmente, depois do que havia testemunhado, ele assentiu e aceitou o desafio, dando um passo para o lado para recuperar sua espada e se preparar para o duelo. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.